Sejam bem-vindos a mais uma reunião dos 4 Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui em plena terça-feira de carnaval. Olha só, para você ver como nós somos pessoas incríveis. Eu falei mais que já está aqui dentro. Boa noite, boa noite. Incrivelmente nerds, né? Nós somos Incrivelmente incríveis. nerds, né? Aí, ó, tá vendo? Amanhã. Amanhã tem Amanhã é pré-estreia, estreia, né? cara. Amanhã é pré-estreia. Pré-estreia. Esperando, Eu tô vou no falando tão sábado. bem. Vai Vou sábado? no sábado, vou no sábado. Apesar de eu achar aquele ator muito meia boca, Cara, mas vamos lá, estão falando tão bem que eu tô vamos ansioso. ver. Eu vou ver, claro que vou ver. Mas ele é muito meia boca e o nome dele, meu Deus? Christian Bale não perde pra ninguém até agora. Você Christian gosta, Bale né? eu Eu gostei. preferi o Ben Affleck. Eu preferi o Ai, Ben tem Affleck. não. Eu Sério? preferi o Ben Affleck, sério. Não, cara, Mas não. pra mim, até agora, o melhor de todos não tem jeito. Cara, foi o Michael Keaton, então deixa quieto. Que nem parecia com o cara, mas foi muito bem feito. Aí o ator se mostra, né, cara? Não tinha nem Cara, nenhuma. o Ben Affleck, que você está falando, bicho, Ben Affleck é assim, Ben Affleck, por favor, um teste de atuação, né? Ben Affleck, cara de tristeza. É isso aí. Ok, Ben Affleck, muito bom. Uma cara de felicidade. Exato. Igual o Batman. É por isso que eu gostei. Não tem expressão nenhuma, cara. Exatamente, eu também acho, concordo com você. Acho que é por isso que eu gostei tanto. Pra mim ficou muito bom. Mas olha, cara, esse que vai Mas entrar assim, agora, tô pelo falando menos. tão bem que eu tô ansioso. Bom, mas de repente o filme é bom mesmo, né? Pelo menos o Ben Affleck tem um estereótipo de escroto, né? O estereótipo de Batman mesmo. Porque esse meninozinho aí que resplandecia na época do Crepúsculo, ele não tem um. Sabia que você ia sacanear, velho. Sabia que você ia sacanear. Não tem coisa, Mas, não. bicho, o diretor meio que garante, velho. Vamos ver. Isso ruim não tem como ser, não. Então vamos ver, né? Daqui Quem é o daqui diretor para mesmo? domingo. Não é o Matt Reeves, né? Olha, Marcelão. Ó, Agora sim. vocês Boa viram que eu noite. subi a Não tenho a hashtag? Eu vou menor subir a ideia. hashtag aqui, ó. Ó, Fala, hashtag. Filipão. Fala, Dois Filipão. pretos e dois Filipão. laranjas, é isso mesmo que eu tô vendo? Isso aí. Fala, Boa noite, doutor Filipão. Marcelo, doutor Adolfo. Boa Ó, noite, Henrique boa Amaral. aí. noite, meus colegas. Que a gente tá aqui, definiu 2 times, né? Então a gente vai poder jogar. Eu não peguei o começo da discussão, mas qual é a história aí do Batman? Do Também Ben perdi. Affleck? A gente tava falando do filme, cara. Quem era o melhor Batman? porque É que o amanhã vai filme ser a pré-estreia do novo amanhã, Batman. pô. Pré-estreia amanhã. Então não pode Ah. desconsiderar, entendeu? Como é que tu fez isso, Eu vim com a cara? camisa de motivos religiosos por isso. Então, Ah, que Porque quadro. o Adolfo tá dizendo que o melhor Batman foi o Ben Affleck. o melhor foi Michael Keaton. O melhor foi o Michael Keaton, mas o Ben Affleck mais recente. Eu tava dizendo que eu gosto mais do Christian Bale. E tava dizendo que pelo menos o Ben Affleck tem um estereótipo de Batman, entendeu? Porque esse menino que vai fazer o Batman, que vai pré-estrear amanhã, ele reluzia melhor no Crepúsculo. Cara, nesses tempos de politicamente correto, você não pode falar o que você gostaria de falar. Então deixa quieto. Deixa quieto. Quando eu me lembro daquela sequência de filme, cara. Meu Não, Deus do céu. deprimente. Deixa quieto. Ô, Rick, seu som tá um pouquinho baixo, o pessoal tá falando. Baixo? Tá um pouquinho. Cara, eu vou tirar o fone, deixa eu botar aqui. Vou tirar o fone. Vou botar um fone com fio. Só pra causar uma polêmica, eu prefiro o Zorro do que o Batman. O Zorro é muito Prefere- bom. Eu sempre prefere gostei. O Zorro. Brincando. O Zorro? Não, e a inspiração do Batman foi o Zorro. A inspiração dele, do Bruce Wayne, foi o Zorro. Foi o filme que ele estava assistindo. Quer dizer, em algumas versões era esse, em outras versões era o Conde de Monte Cristo, aí varia, né? Verdade. Galera, Vamos lá, que não é live de cinema não. Vai, Rick. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, né?
E, pô, devaneios de carnaval, vou dizer, hein? Tem que ser muita raça para poder fazer uma live na terça-feira de carnaval. Sabe, quando a gente marcou a live, eu não tinha. Sabe, foi meio no rápido ali. Eu não tive noção de que seria. Eu não tive a noção de que seria hoje, assim, no meio do carnaval, no fim do carnaval, cara. Eu disse, não, vamos lá, dia 1º de março, de boa, tranquilo. Cara, eu cheguei de viagem ontem à noite. Hoje, ainda com o celular desligado, hoje que eu tô voltando ao normal, assim, eu fui, meu Deus, hoje tem até a live ali. Quando eu marquei, eu não tinha ideia do que eu fiz, cara. Você perguntou aqui no grupo se eu tinha morrido. Como você não falou nada, não retransmitiu meus stories, eu digo, rapaz, o Marcelo esqueceu da live. Cara, não, eu tava completamente sem nada, sem celular, sem nada. Eu fiquei sem história, sem publicação. Faz 72 horas que eu desapareci. Coisa boa. Que maravilha. Eu mal consegui ver alguma coisa. Eu até vi que tu tinha colocado, mas eu não peguei o celular, cara. Que dia foi? Foi sexta-feira, eu acho. Eu encerrei o consultório de manhã. Aí eu tive um atendimento extraordinário no fim da sexta-feira, que foi um pedido de um marido romântico. O marido pediu uma consulta extra para a mulher e era na sexta-feira. Ele disse, vou viajar. Mas foi um pedido tão especial assim que ele fez uma surpresa. Ela é de outra cidade. Ele disse, não, eu vou levar ela aí para consultar presencial. Aí eu fiz a consulta especial de aniversário dessa paciente, amiga, aluna do curso, seguidora. Depois a gente arrumou as coisas e eu fui viajar. E aí chegamos ontem à noite, fomos dormir e tudo. Eu agora estou me inteirando do que aconteceu no Instagram. Muito bom, muito bom. Aí. Galera, eu pensei em nós começarmos a discussão, nossos devaneios de carnaval, já que nós estamos no carnaval, começarmos a discussão sobre essa história de projeto carnaval, projeto verão. Essa vontade que as pessoas têm de mudar o corpo, a saúde, especificamente para um lugar. Eu estava conversando sobre isso essa semana com um cliente, dizendo para ele que eu não tenho um projeto carnaval 2022, eu tenho o projeto carnaval 2055, que é quando eu vou estar com 80 anos de idade. Entendeu? Então acho que a gente podia começar a conversar sobre essa questão aí, porque a galera o tempo todo fica atrás de pílula mágica, né? O tempo todo atrás de coisa para continuar, para ficar assim, para resolver o problema de uma hora para outra. Eu tenho uma opinião. Mais, né? Eu tenho uma opinião e a minha opinião ela vai ser emitida, sem dúvida, depois da emissão da opinião do Felipe Viana dentro da ação. Começa você, Felipe. Eu agradeço porque depois, quando vocês começam a falar, quando eu penso em falar, eu digo, os caras já falaram tudo. Então eu vou falar. Altran, sobre esse tema aí, a gente pode até ampliar isso aí. A gente tem projeto vestido de noiva, a gente tem projeto vestido de casamento, projeto aniversário da minha prima. Todo Sim. mundo tem um projeto. Projeto verão, né? Todo mundo tem um projeto para mudar um corpo num determinado período ali, que geralmente é curto, para caber em algum vestido, para ficar bonito em foto. Minha opinião é a seguinte, não tenha esses projetos. Tenha um projeto igual o de Henrique Altran, um pensamento lá na frente. Pense que você demorou aí, sei lá, 30, 35 anos para chegar num determinado corpo. Não é quase impossível você mudar isso aí em 3 meses. E tem gente que faz dieta uma semana, não consegue o objetivo e já fica puto. Tem isso também. Mas é isso, o pensamento tem que ser a longo prazo, tem que ser uma mudança de pensamento, mudança de raciocínio aí. Você tem que enxergar a sua saúde e seu estilo de vida de uma forma diferente. É isso. Gostou? Ele falou. Hoje ele falou, né? Eu falei. Joga, Marcelão. Eu penso assim, ó. Eu tenho um pensamento que é o seguinte. Em geral, quem tem esse projeto verão, projeto não sei o quê, projeto madrinha, projeto Réveillon, em geral, tem uma base muito ruim, vive muito mal na média. E aí se vale desses pequenos projetos assim para tentar buscar ter um resultado. Então esse é o contexto que é ruim. A base da pessoa já está furada, até por isso ela não tem resultados bons, até por isso está sempre insatisfeita e aí acaba se sentindo
motivada para um projeto A, B, C ou D. Na prática, o que eu acho que é a melhor das estratégias assim de longo prazo? É ter uma base boa. As pessoas vivem muito mal, sabe que às vezes a gente está fechado na nossa bolha, a gente até esquece como as pessoas vivem mal, assim, como se alimentam mal, como dormem mal, como se relacionam mal, assim, como as pessoas vivem mal. Esse é que é a grande coisa que precisa ser mudada. Mas então, sabe quem eu acho que deveria ter projeto A, projeto B, projeto C? Quem tem uma base boa. Quem tem uma base boa, que é o que eu chamo assim, Altran, Adolfo e Felipe, eu chamo de períodos de... Olha que o sushi está latindo aqui só um pouquinho. Pode o ser cachorro do Marcelo chama sushi também. Sushi, é isso aí, é isso aí. Que é cachorro másculo também, né? Então... É o cachorro do Batman de amanhã. Pois é. Não, o trânsito já está quase falando, segura. Como eu estava dizendo, eu acho que assim, ó, eu acho que o outro lado, assim, o outro extremo da moeda, e aí é que eu não sei se todos vocês vão concordar comigo. Sabe que às vezes eu estou aqui para criar polêmica também, né? Às vezes eu estou aqui para criar polêmica. O outro lado, o outro extremo da moeda, assim, é o seguinte. Eu acho que muita gente se frustra e acaba indo no projeto verão, projeto Réveillon, projeto coisa e tal, porque tem a base muito ruim. E eu acho que as pessoas têm a base muito ruim, ou porque não tem conhecimento mesmo, tem desconhecimento, e aí vivem mal porque não sabem viver bem mesmo, ou acham que se cuidar e ter uma vida boa é ter uma vida regrada como de uma musa fitness 365 dias por ano de altíssima intensidade. Então a pessoa diz assim, não, eu não quero viver assim, não quero viver assim. Então eu não vou viver como um atleta, não vou viver me cuidando porque isso é demais para mim. E aí vive despretensiosamente e cria esses projetos. E aí dá tudo errado porque quem vive mal na base nunca tem resultados. O outro extremo que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que as pessoas se frustram porque tentam ter uma performance muito grande do 100%, de não pode falhar, de não pode, de repente, comer uma bobagem eventualmente, ou agora no carnaval, eu me lembrei que a gente tem que falar sobre álcool, porque no carnaval o pessoal bebe muito, coisa e tal, e acha que não, assim, não pode fazer nada errado. Então, acha que só existe uma coisa, ou é ser perfeito, ou é viver a vidinha como vivia antes. E o grande projeto, o projeto Verão, o projeto Vida, o projeto 55, verão de 80, dos 80 anos do Henrique Altran, é a gente criar uma base legal, que não precisa ser de altíssima performance 100% do tempo, e aí, eventualmente, criar um período assim, agora eu vou focar mais na musculação, vou focar mais na perda de peso, Eu acho que está tudo bem, assim, ter um período plano de performance muito boa, que é como todos nós vivemos, performance muito boa, e ter períodos de aumento da intensidade das intervenções. Eu não sei se eu me fiz claro. Sim. Eu quero dizer assim que essa questão de projeto A, B, C ou D, ela funciona bem para quem tem uma base boa, mas não deve ser a saída de quem não tem uma base boa. E eu acho que as pessoas não têm uma base boa porque acham que é ser Superman, Superwoman o tempo inteiro. E não, na verdade, a gente só tem que ter uma base legal todo o tempo e de vez em quando, vou falar assim, vou falar um pouco, vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Cara, eu vivo muito bem, assim, cuidando da alimentação, do sono, das relações humanas, tudo mais, há mais de uma década, ou uma década, há mais de uma década. E sempre, em alguns períodos, eu foco mais, por exemplo, na perda de peso ou no ganho de massa muscular. Eu não foco no ganho da massa muscular 52 semanas por ano. E nem sou um grande jejuador 52 semanas por ano. E nem sou um grande low carber 52 semanas por ano. Mas se pegar o meu ano, ele tem uma base boa. E períodos onde eu fiz live em 48, 50 horas de jejum com o Densa, onde agora, por exemplo, eu estou puxando mais a questão da musculação. Então a gente faz uma base legal, de boa, e cria alguns períodos de intervenção com uma intensidade melhor para ter um resultado acima da média. Mas a nossa média, o que nos dá resultado não é essas intervenções que a gente faz.
O que nos dá resultado é que a nossa média é muito boa. Pronto. Perfeito. Beleza. Eu Concordo concordo com vocês dois, totalmente. E digo mais, viu, ó, Marcelão? Eu acho que o pessoal estabelece essa ideia do perfeito para justificar a falha previamente. Então é aquela ideia não é a pequena falha que leva à falha plena. E o que eu percebo muito, em todas as pessoas quase, é o seguinte, uma angústia muito grande em buscar um motivo. Eu acho que essa coisa dos projetos, dos momentos, né, é a busca de motivo. É o tema da minha palestra na Rebelião, na nossa última jornada. As pessoas não têm motivo. É engraçado quando eu pego um paciente que quer começar, às vezes a gente saca já o paciente quando ele entra, né? Você olha para ele e fala, não, você quer emagrecer? Por que você quer emagrecer? Cara, as respostas são as mais variadas e totalmente fora do foco que você possa imaginar. Então, até um trabalho que eu faço bastante é tentar ajudar o paciente a achar um foco que seja prático e útil, né? Porque senão ele não vai andar, senão ele não vai ter motivo, não vai conseguir aplicar à vontade, né? Então, eu vejo muito isso. Então, me parece uma angústia grande das pessoas a falta do rumo. E muito também por uma coisa que vocês falaram, que é a questão do não saber. A quantidade de informação errada, truncada, amalucada. Gente, hoje eu tive que ver uma nutróloga dizendo que não importa o que você come, o que importa é a quantidade de calorias que você ingere. Sério. Ainda? Hoje em dia. Ainda. Ainda. E isso depois dela ter falado sobre os mecanismos de controle da fome mediado pelos tipos de nutrientes diferentes. Ou seja, ela fala uma coisa certa, uma coisa errada, e se contradiz no mesmo momento, porque ela não está entendendo o que ela está falando. E tem título de especialista. Então, gente, é complicado isso, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de falar com o pessoal. O que importa não são seus títulos, é o que você sabe, né? Então, assim, a gente tem que tentar trazer esse saber para as pessoas. Para tirar elas do medo, né? O único antídoto para o medo é a informação. Sim. Então, eu vejo muito isso. Eu concluí, então, o que eu falei, concordo com vocês e vejo dessa forma. Eu acredito que o pessoal busca esses projetos isso, projeto aquilo, para tentar dar um motivo. É assim, ó, eu quero fazer, mas eu não sei porquê, eu não sei por onde, eu preciso de alguma coisa para me empurrar. Aí vai dar aquele foguinho de palha, de repente, e não segura. Né? E aí fica nessa ciclicamente. Mas tem também a mentalidade de pílula mágica, né? A mentalidade de... Porque, assim, via de regra, a pessoa que toma a decisão de fazer o projeto verão, por exemplo, o projeto carnaval, que seja, ela começa em dezembro. Ela começa em janeiro. O carnaval é em fevereiro. Ela começa em janeiro. Então, você não vale R$1. Ela espera atingir um resultado máximo, né? Um resultado que permita a ela desfilar o corpo no carnaval, permita a ele desfilar o corpo no carnaval. E, para isso, eles usam todo tipo de expediente que puder imaginar para aumentar a velocidade. Então, tem tudo isso que vocês falaram, né, tá conectado. E tem mais um erro aí. Tem o erro do foco. O foco dessa pessoa não é a saúde. O foco dessa pessoa, na realidade, é o hedonismo, né? É a vontade de aparecer com um determinado corpo e tudo mais. E ela esquece de focar naquilo que ela tem de mais importante. E perde a noção, né? Que é exatamente essa questão da saúde. Né? É isso aí. O Adolfo fala muito bem sobre isso. Porque o Adolfo que comenta que, na verdade, ninguém se interessa se o HDL é 2 ou 3 vezes maior que o triglicerídeo. Ninguém quer saber disso aí, né, Adolfo? No final da história, a pessoa quer só o que significa aquilo, né? E aí é questão de valores. E valores são muito diferentes de pessoas para pessoas. Mas o que a pessoa quer mesmo é o que significa para ela aquilo. E, em geral, aquilo não está dentro dela, está dentro de outra pessoa. Quer aparecer para alguém, quer ser igual a alguém. O Adolfo, fala, Adolfo. Eu gosto de ver falando. Eu gosto de ver falando sobre isso, Adolfo. Que bom. É isso mesmo, é porque as pessoas pouco estão se importando para essas regras ou essas relações que a gente estabelece, né, baseado nos nossos estudos. O que importa para a pessoa, em essência, isso não é crítica às pessoas, não, todos nós somos assim, tá? Porque o que importa para a gente, em essência, é a essência do que a gente sente, do que a gente vivencia.
Então, poxa, não, olha, você tem que pesar X quilos e tem que ter uma circunferência de abdômen Y. Aí o cara consegue chegar nisso e tá broxa, e tá sem memória, e tá triste. O que que adiantou? Né? Uhum. É muito mais a questão da vivência. Então, como o Marcelo lembrou, não importa o valor do HDL, o triglicérides por HDL, para o paciente, isso não importa. E eu acho até que quando o paciente se interessa por esses temas, quer estudar, bacana, acho ótimo. Mas eu sempre estou orientando meus pacientes a não se apegar a isso, porque isso não tem valor. Você vê, por exemplo, quando a paciente do Henrique fala para ele que ela quer estar bonitona no carnaval, ela não está preocupada com qual é o valor de nada, ela quer chegar ali, causar um impacto positivo, enquanto uma fêmea é elegível, certo? Dentro daquele grupamento humano. E é isso aí. É isso aí. Né? É isso E é aí. isso aí. E o rapaz que faz a mesma coisa, ele quer ser um macho elegível ali dentro daquele Exatamente. grupamento humano. Ele quer se impor diante de um certo gênero como um líder ou como um valoroso, e diante do outro gênero como um interessante. E é Não isso sei aí. se vocês já viram o Fernando Conrado falando sobre valor sexual de mercado. Vocês viram isso aí já ou não? Não vi não, mas vou procurar só porque você falou. Depois nos bastidores eu te falo. É isso aí, não, é isso aí que Beleza. tá falando, cara. Isso é superior ao valor do HDL, é superior a qualquer coisa. E é a resposta que as pessoas perguntam, é a resposta que as pessoas procuram sem saber, mas é isso que tu acabou de falar, é o significado disso. É o VSM que o Ricardo Ferreira acabou de botar. É revelador, pesquisem sobre isso. Eu vou olhar. É a cauda do pavão, entendeu, Adolfo? É a cauda do pavão. É que no ser humano a gente mudou o foco, né? Enquanto lá na cauda do pavão era o quê? A cauda do pavão ela serve para atrair a fêmea e ela tem um tamanho que tem que ser o máximo possível para as fêmeas ficarem deslumbradas, mas tem que ser o mínimo possível para o pavão não ser vítima fácil de predadores, né? Então, a gente mudou, a gente meio que subverteu a ordem das coisas, né? E a gente fica exatamente isso, a gente treina, fica bonito e emagrece, não sei o quê, para conseguir encontrar a fêmea. A gente até treina, ficar bonito já é outra história. Treinar a gente treina, ficar bonito já é outra história. Não dá para garantir. Você, tá? O que é um homem que se garante, hein? Esse é o Altran. Mas é isso, é isso. Na verdade, assim, não querendo se aprofundar, porque isso não tem nada a ver com a nossa live de carnaval, mas essa é a grande coisa, assim, eu adoro ver o Adolfo falar, porque a gente pode falar o que quiser sobre ciência, mas no final a gente está falando sobre pessoas e o modo como elas interagem com a vida, assim, o que elas esperam. E as pessoas, no final, elas só vão priorizar a saúde quando isso tiver um grande significado para elas. E é por isso que muita gente muda de vida quando tem uma experiência traumática, quando passa por um acidente, quando vê um filho internado no hospital, ou o filho vê essa... Aí aquilo começa a ter um valor diferente, ela começa até a se preocupar se o HDL dela é igual ou é maior que o triglicerídeo, que agora tem um outro valor, né? Eu acho que agora tem finalidade, né, Marcelo? Aí vai ter finalidade. O grande desafio é esse, assim. É isso que o Adolfo falou, que é isso, a gente conversar com as pessoas para demonstrar que aquele valor que elas buscam está nessa mudança do estilo de vida de maneira consistente, de maneira de mudar a base. E essa é uma coisa que eu acho que nós daqui a 30 anos a gente vai estar falando ainda, porque como a gente conversa nos bastidores ali no Rebelião, principalmente no grupo do Rebelião, o mundo está longe, né, de ter assim, uma diretriz que a gente possa seguir, né? Está todo mundo muito louco, muito perdido. Então vale a pena a gente estar aqui conversando de boa, porque esse assunto é inesgotável. As pessoas estão recém começando, as confusões ainda são as mesmas, tudo é igual, e as pessoas ainda estão buscando perder 10 quilos, e estão achando que o que importa é perder 10 quilos contando as calorias, então a gente tem que continuar, não tem o que fazer. É interessante, você falou, as pessoas estão querendo perder 10 quilos e estão querendo perder 10 quilos rápido, mas é engraçado como as pessoas, elas não pensam sobre as suas próprias atitudes. Né? Eu acho muito interessante isso. A pessoa chega para mim e diz assim, cara, eu quero perder 10 quilos em um mês, porque eu quero entrar no vestido, eu quero, sabe, essa coisa toda. E aí eu digo, ok, vamos cortar um braço. Eu falo sempre da dieta da amputação, isso aí. Que grosseria. Aí o que acontece? Quando você fala isso para a pessoa toma um susto. Como assim cortar um braço? Vai perder 10 quilos. Você vai perder 10 quilos. Porque ninguém chega no nutricionista. É raro
a pessoa chegar no nutricionista, qual é o seu objetivo? Melhorar minha alimentação e ter mais saúde. É difícil acontecer. Felipe, quantas pessoas no último mês falaram isso para você? Muito poucas. As pessoas, elas querem É pouco, é pouco. recuperar uma saúde que já perderam, já estão com diabetes, já estão... Ou elas querem emagrecer ou querem ganhar massa muscular, mas ninguém diz que quer ficar mais saudável. Ninguém bota assim na anamnese. Eu gostaria de ver meus filhos crescerem e ter a chance de ver meus netos. Ninguém coloca isso na anamnese. Quer dizer, a mentalidade que nós estamos colocando hoje, que nós estamos vendo hoje no mundo, é uma mentalidade de imediatista, Mas né? sabe, Hedonista, imediatista, e que pensa exclusivamente nisso, só pensa em fazer essa... sabe o Henrique, sabe que assim, tu tava falando, eu tô me lembrando assim, que isso que a gente faz nos nossos perfis individuais e quando a gente faz essas questões assim em conjunto, tanto nas lives quanto nos eventos da Rebelião, isso acaba favorecendo a seleção de um público mais direcionado. Sabe o que você está falando? E eu escuto frequentemente, e eu vou dizer, é verdade agora, é verdade esse bilhete. Eu escuto frequentemente no consultório as pessoas me dizendo, olha, eu estou aqui porque eu descobri que existe um mundo diferente para viver e eu gostaria de viver com mais plenitude, eu quero ter mais performance. Eu acho que eu passei o 2021 demais, assim, principalmente o fim de 2020, 2021, usando muito a palavra performance. Eu comecei a dizer, emagrecer é muito mais que perder peso, emagrecer é performar, performance, que a gente vai se posicionando, né? E nada seleciona mais um público de interesse do que um posicionamento claro. Verdade. E tu sabe que hoje chega para mim muita gente, sim, chega muita gente querendo só emagrecer e ter resultado estético, muita. Mas hoje chega muita gente onde eu percebo nitidamente que houve esse despertar assim para uma qualidade de vida com performance. Sabe por que eu acho isso assim? Até estou conversando porque eu estou à vontade aqui, né? Entre nós os quatro aqui. Eu acho que eu mostro um pouco isso assim, que para que eu uso? Isso eu aprendi com o Mark Sisson, acho que eu já comentei isso. Para que eu uso tudo isso que eu faço? De ter minha dieta boa, de ter um corpo legal. Eu uso isso para pegar minha mulher no colo, eu uso isso para pegar meus filhos no colo, eu uso isso para brincar com eles na piscina, eu uso isso para correr mais rápido que o meu filho de 11 anos. Eu uso tudo isso que eu falo para ter uma vida top demais, para ter performance, para viver uma vida muito legal. Então, como eu fico falando sobre isso, mostrando isso, falando sobre isso, as pessoas acabam me procurando, porque você, eu quero viver uma... O que tu veio procurar aqui? Eu vim procurar, eu quero ter uma vida legal, eu quero ter uma vida onde eu consiga fazer sexo, onde eu tenha resistência física, onde eu goste do que eu vejo no espelho. Eles já chegam com algo mais... Eu acho que isso a gente está conseguindo fazer. A gente está mostrando, assim, um outro valor para a estética, porque eu quero ficar bonito também, embora o Adolfo diga que isso seja impossível, eu também quero isso. Eu quero me olhar no espelho, eu quero gostar, eu quero aparecer bem numa foto, eu quero também. Mas por quê? Porque isso faz parte de um plano mirabolante. Qual é o plano mirabolante? É estar na Disney aos 90 anos, é estar passeando em Bali aos 102, entendeu? Então faz parte desse plano mirabolante, tá forte, magro, saudável e com performance. Não no carnaval, mas talvez em todos. Na vida toda, isso. Tá? Eu tô entre vocês dois. Lá eu tenho recebido, mais do que antigamente, gente pedindo isso aí, Altran. Gente pedindo assim, olha, eu quero viver melhor, quero viver mais saudável, quero viver mais tempo com qualidade. Então isso tem melhorado. Né? Agora, sabe onde eu recebo muitas pessoas falando sobre isso? É aqui, no Instagram. Sim. E eu fico extremamente feliz porque volta e meia vem alguém com um relato dizendo que por ter assistido alguma live, algum material que a gente fez, algum material que foi publicado, que mudou a vida, né? E isso é extremamente gratificante. Eu fico muito feliz de ver que às vezes é uma frase que a gente fala, pessoal. Às vezes é uma frase que a gente fala, às vezes até sem muita pretensão. Brincando aqui entre nós, até as brincadeiras, às vezes elas servem como um fator, né? Que vai ser a espoleta ali do sistema para poder mobilizar alguém. Então as pessoas têm começado a se tocar, mas Marcelo, você falou um negócio que é por aí, cara. Finalidade e significado. Você quer carregar tua mulher, carregar teus meninos, brincar com os meninos, você quer curtir com a tua família.
Você quer ter a função de pai bem executada dentro do teu entendimento do que seja isso. E isso é também ser, não tem jeito, isso é também ser um patriarca, um macho forte, capaz de conseguir defender a sua prole e a sua tribo e parará, parará, né? Isso é bacana, não tem nada de ruim nisso, isso é bom. Sim, isso é o processo. E isso é um motivador franco e real. Porque é aquilo que eu falo, né? Nós quatro aqui, nós só temos 2 motivadores fundamentais hoje em dia. Um envolve posicionamento em termos de sexualidade e reprodução, e o outro envolve fugir da incapacidade da morte. Aqueles 2 primeiros, que é conseguir comida e conseguir abrigo, a gente já tem. Isso. Então a gente está nesses 2 aqui. Eu já estou mais nesse último. Então, é isso aí, pessoal. Então, os motivadores têm que ser francos, assim como o Marcelo colocou. Motivadores reais, humanos, francos. Eu falo sempre para meus pacientes o seguinte: quanto mais complicado, pior. Então, quanto mais simples, quanto mais primal, para a gente usar um termo que se usa até nas dietas, né? Melhor para poder se mover, para poder se mobilizar. Não, legal, esse tema é um tema legal demais, né? Esse tema é um tema legal. E a gente pode também puxar desse tema essa mentalidade de 8 ou 80, né? A mentalidade que era o que o Marcelo falou, a mentalidade, não, se para eu poder alcançar aquilo que eu quero, eu tenho que ser o super-homem, eu tenho que ser o cara perfeito, né? Que faz tudo certo e não erra. É a melhor maneira de garantir a falha, Eltra. É uma maneira de garantir a falha. É a melhor maneira de garantir a falha. É. Eu boto uma meta impossível, eu já garanto que eu não vou alcançar, eu posso fazer um monte de besteira e dizer, poxa, eu não alcancei, né? Porque era tão difícil. É ruim, é por isso que é muito interessante você ter uma macrometa, mas quebrar aquilo em micrometas e valorizar cada passo, né? É interessante entender que os erros vão fazer parte do processo, isso tem que fazer, e que eu gosto de dizer que não são erros, são aprendizados, né? Então você vai ter sucessos e aprendizados. Já fica mais poliânico, já fica mais alegrinho o negócio, mas assim ajuda a pessoa a andar, né? Então, evitar essas metas ultra fantásticas, né? Eu lembro que quando eu estava estudando filosofia bastante, um mestre meu que ele falava assim, olha, eu nunca ia querer ter um Jesus Cristo como meu mestre direto. Aí eu perguntei, mas por quê? Aí ele falou, porque o cara tá tão acima, mas tão acima, que eu não tenho como ter uma referência tão alta, eu não vou nunca chegar lá, eu preciso de um mestre menor. Então você vê, né? Uma relação parecida com o que a gente está falando agora. É isso aí. Tem um negócio sobre falhas. Pode ser que eu vou falar bobagem ou que eu não consiga me expressar adequadamente, mas assim, ó, eu aprendi isso. Vocês lembram que eu sou médico, né? Porque às vezes o pessoal esquece que eu sou médico. Acontece comigo também. Meu nome é Marcelo Cardoso, eu sou médico, deixa eu me apresentar, só porque não parece, né? E eu não sei se vocês lembram que eu tenho uma história como cirurgião. Eu fiz a minha pós-graduação em cirurgia. Eu fiz toda a minha vida médica operando como cirurgião. E tem uma coisa que cirurgião tem. Doutor Adolfo, tem uma coisa que cirurgião tem que o clínico não tem. É o que? Fala. Não, brincadeira, isso é brincadeira de cirurgião. Mas assim, ó, cirurgião, eu me lembro assim, ó, teve um professor meu que ele era clínico e cirurgião, e ele parou de operar e ficou só clinicando, porque ele disse que ele não tinha coronária para ser cirurgião, porque o cirurgião tem que se sentir capaz de abrir e fechar uma pessoa quantas vezes precisar, ele tem que acreditar que ele é capaz de fazer isso. E, se ele, não, e ele disse que ele ficava muito preocupado, disse, mas isso vai infeccionar, vai ter uma endocardite, meu Deus, ele não conseguiu operar. Então, o cara que vence essa barreira e consegue operar, eu digo que o cirurgião tem uma coisa que o clínico não tem por causa desse meu professor, que é assim, ó, é a confiança no taco. Confiança no taco. Sabe assim, ó, na época lá que eu era cirurgião, tocava o telefone e eu tinha que ir para ver o que era. Eu já saía de casa, assim, ó, assoviando, porque eu sabia assim, ó, seja lá o que for, eu vou resolver. Não importa o que aconteça. Mas o que será que é? Eu ainda não sei, mas eu vou resolver. Se eu conseguir resolver com o exame físico, eu descobrir o que é, tá bom. Se não, eu vou pedir um exame complementar. E se não, eu vou abrir e fechar quantas vezes eu precisar, porque eu vou resolver. Então, o taco, Adolfo, Henrique e Felipe, faz com que a gente pense assim, ó, tá, eu vou emagrecer, show, vou emagrecer. Então, beleza. Será que eu vou errar? Será que eu vou conseguir fazer jejum? Será que eu vou conseguir fazer low carb? Será que eu vou conseguir me manter muito tempo com uma dieta limpa?
sei lá se eu vou conseguir. Eu vou conseguir emagrecer. Agora, o que vai acontecer no meio, seja lá o que aconteceu, eu resolvo. Ah, eu falhei, eu estava na low carb, comi muita fruta. Azar, agora eu resolvo, agora eu diminuo, eu tiro. Ah, eu vou tentar fazer um jejum. Poxa, eu não consegui fazer hoje. Tá, então amanhã eu consigo fazer, não tem problema. Vai dar certo no final. As pessoas que falham assim, que se sentem machucadas pela falha, elas não acreditam no sucesso. Porque se eu acredito no sucesso, aquela falha não significa nada, porque eu já tenho o resultado final. É o sucesso. Quando? Perfeito. Eu ainda não sei, eu estou trabalhando nisso ainda, eu ainda não sei. Então aquele tropeço, ele é só, vamos dizer assim, um exame preliminar, é só uma conversa no meio do caminho, porque o sucesso, ele está depois ali. Ele está quando a gente dá alta lá para o paciente. O que vai acontecer no meio... Não me interessa, porque eu confio em mim, vai dar certo, eu vou conseguir. Se eu não conseguir agora, vai ser depois. Se não for, entender? Se vai dar certo, o final vai dar certo. Então, quando a pessoa só tem a macrometa, ela já tropeça e considera aquilo errado, né? Ela não contava com aquele erro. Quando ela confia no taco, aquele erro é desprezível, porque a pessoa tem certeza que vai ter o resultado. Não sei se eu me fiz entender ou não. Sim, Marcelo. Sim, muito bom. E é impressionante como assim, eu e a Altran, a gente não faz cirurgia, mas a gente conversa muito com os nossos pacientes, né? E a gente já consegue identificar quando a pessoa está sabendo disso, está sabendo que ela vai conseguir. A gente consegue identificar quando a pessoa está querendo mudar, mas está meio assim, e quando vai no consultório, meio que já sabendo que vai conseguir, querendo só um direcionamento. Com Inclusive, a gente manda uma pré-anamnese, né, para eles responderem. Muitas anamneses já vêm com a escrita bem influenciada pelo Dr. Marcelo, viu, Altran? O pessoal fala, já tô do lado de cá do muro. Já tô com... Aí já é tô do jogo lado de cá do ganho. muro. Aí é jogo ganho. Quando vem assim, eu digo, já fez o curso de Marcelo, já acompanha a gente, entendeu? É muito mais fácil a gente identificar e conseguir um resultado positivo com esse pessoal. Verdade. É claro, fica bem claro isso dessa diferença, né? De você não querer ser 10 o tempo todo. Né? De você aceitar as suas próprias falhas. Mas o que eu observo é que as pessoas, elas têm essa tendência, né? Uma tendência de perfeição. Como se essa perfeição fosse possível de ser atingida. O que é pior é isso, né? Não, dessa vez eu vou fazer, porque das outras vezes eu falhei, mas dessa vez eu vou fazer sem falhar. Não vai, meu amigo, você vai falhar. Eu faço questão de dizer isso logo de cara na primeira. Eu não, Altran. Eu não. Não, eu não. Eu não. Vai, manda, Marcelo. Eu não, porque o que seria falhar? Falhar no meu entendimento seria assim, ó. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de falha. Olha, Altran, eu vou te dizer uma coisa, Altran. Eu acho o seguinte, ó. Hoje de manhã eu tomei um café, botei 3 colheres de açúcar porque açúcar é saudável. Eu comi um pão com margarina porque margarina é melhor do que manteiga. Bom, agora eu falhei porque agora eu acabei com o entendimento da coisa e agora me direcionei de uma maneira errada. Eu falhei porque eu errei na definição, eu falhei, eu estava indo bem e agora eu perdi as definições. Então eu não vou falhar, eu não falho. Eu não vou falhar, eu não falho porque não tem como tirar da minha cabeça o que eu aprendi. Então se eu fizer uma coisa que por acaso está desalinhada com o que eu mesmo penso, e eu tiver uma justificativa, da mais idiota que seja, eu entender isso, não, isso não faz parte do processo. E eu preciso resolver isso. E eu preciso seguir direcionado para o meu resultado. Então, onde é que está a falha? Não falhei, porque eu ainda estou direcionado. Então, a interpretação da falha, ela machuca também. Porque se a gente achar assim, ó, vou te dar um exemplo. Eu fui para Gramado esse feriado, ou eu ia te mandar, o Adolfo, eu ia te mandar uma foto, eu fiquei no apartamento em cima da rua coberta, assim, ó, de frente para o Largo da Borges, lá que tu sabe, assim, ó, pá! E aí tinha ali Lugano, tudo na minha frente. Cara, assim, ó, eu vou dizer, eu saí de casa, aqui esse meu relato agora já vai esclarecer o que eu penso sobre o assunto. Eu saí de casa e disse para a Sabrina assim, ó, aqui, ó, não me chamem de chato, porque sempre em Gramado eu abro algumas exceções, como um chocolate de Gramado, alguma coisa assim, não me chamem de chato, mas eu não vou abrir exceções agora. Eu não vou abrir exceções porque daqui a 2 semanas é o meu aniversário, eu quero estar zerado no meu aniversário, estou num período de intervenção
como eu falei no começo, a minha base é muito boa. Eu sempre abro uma exceção, não vou abrir uma exceção, porque, pô, tô focadaço aí, coisa e tal. Resumindo, comi o chocolate em Gramado. O Adolfo, não sei se tu já viu lá na rodoviária que os imigrantes alemães, eles fazem lá um pãozinho com linguiça lá. Já. Eu já vi isso aí. Comi o pão com linguiça lá. Bebi uns drinks, uma coisa de álcool na véspera lá. Eles, pô, mas o Dante, o meu filho, eu disse que não ia fazer nada errado. Tá, velho, eu disse que não ia, acabei que eu comi um pãozinho aqui, tá tudo bem. Pô, tá, zerei. Beleza, não foi como planejado. Cara, o quanto isso me afetou? Cara, isso me afetou zero, assim, zero, me afetou zero demais, assim. Comi o pãozinho, comi o chocolate, bebi álcool. Coisa que não tá na minha rotina, sabe? Não tá. Não, eu considero que eu falhei? Talvez sim, mas hoje de manhã sobrou, tá aqui, tô olhando para um saco de pão que sobrou, tá aqui, tá ali, ó, tô olhando, tá na minha cozinha aqui. Sobrou um monte de chocolate, Adolfo. Pô, sobrou um monte de chocolate, cara. Tá? Aí chegou hoje de manhã, agora eu já tô aqui, tô na minha casa, aqui, tomei meu banho, coisa e tal. Vou passar meu endereço no grupo pra você mandar o chocolate. Chegou hoje de manhã, pô, fiz meu cafezinho, né? Tomei meu cafezinho puro ali. O pãozinho olhou para mim, eu olhei pro pãozinho, olhei para Sabrina, o pãozinho tava olhando para a Sabrina tava olhando pro pão. E aí, cara, eu tomei meu cafezinho puro, beleza, depois almocei, depois tomei mais um cafezinho e encerrei lá em Já Gramado. voltou ao normal. Eu deixei Gramado lá em Gramado. Isso aí. Assim, ó, É isso aí. Isso é liberdade nutricional. Eu falhei? Será que eu falhei? Cara, eu não consigo te dizer assim que eu falhei, cara. Tá, mas eu disse que eu não ia comer, né? Tá. Marcelo, mas isso para você já é exceção. Você já está na regra há tanto tempo. Para você já é exceção. Dia sim, dia não, né? Isso para você já é exceção, né? Agora, peraí. Teu aniversário é que dia, Marcelo? Dia 12 de março. Pô, o meu é 17, cara. Vamos Dois pisciano doido, velho. Eu preciso se dar bem, cara. Dois desmiolados. Cara, eu vou dizer assim, eu acho assim, ó, sinceramente, eu acho que se hoje, eu acho que eu estaria me cobrando hoje, na minha concepção, se eu hoje aqui na minha casa eu tivesse prolongado o feriado e hoje aqui na minha casa eu ainda tivesse, como eu brinco assim, tivesse comportado como um retardado e seguisse comendo bobagem na minha casa, assim, pô, eu tô na minha casa, eu tenho tudo do bom e do melhor, terminou o meu passeio, foi maravilhoso, pô, curti um monte com a minha família, show de bola. Cara, não precisa mais, não tem justificativa. Eu acho que se eu tivesse comido hoje, eu acho que eu estaria me sentindo um idiota, eu acho. Acho que eu estaria me sentindo um idiota. Só que, cara, eu tô me sentindo super bem, porque assim, ó, eu me comportei como eu gosto, são as minhas regras, assim. Uma vez eu falei para uns seguidores, assim, meu mundinho, minhas regrinhas. Meu mundinho, nas minhas regrinhas, pô, se eu fui em Gramado e abri uma exceção, tá, eu disse que eu não ia abrir, tudo bem. Eu fui em Gramado e abri uma exceção, tá, não era, tá, tudo bem, tá. Mas esse conflito, ele terminou quando eu cheguei na minha casa, está pronto. Então, cara, assim, o conceito de falha, ele é muito individual. Tem gente que estaria se massacrando, assim, hoje. Eu tenho pacientes meus que estão emagrecendo, que acho que estaria se massacrando, assim, porque eu errei, eu disse que eu não ia comer em Gramado, mas eu comi. Ué, Marcelo, o pessoal faz isso porque ele quer entrar em culpa, cara. É engraçado, o pessoal quer entrar em culpa, tem um masoquismo da porra aí nisso. O pessoal quer entrar em culpa até para justificar e para se sentir mais triste ainda, aí vai comer um pãozinho porque tá triste, né? E mais um chocolatinho porque entristeceu. Gente, comportamento humano é a coisa mais engraçada. Todos nós fazemos isso de alguma forma, em algum tema, tá? Todos nós fazemos isso. Marcelão não faz mais isso com comida. Beleza, né? Mas é isso, tá nas nossas fragilidades. Quando a gente traz isso para consciente do que você está fazendo. Esteja consciente até do nó que você está se dando. Isso. Porque aí ele vai aprender e começa a ter controle sobre esses processos. Então, vamos dizer, essa reinscrição, esse redomínio cognitivo, a gente pode proporcionar para ele e vai ajudar ele a não errar mais depois, né? Não falhar mais ou não deslizar, o nome que vocês queiram dar aí. E confiar mais no próprio taco, rir mais de si mesmo, não se levar tão a sério assim. Só que tem uma armadilha aqui. Tem uma armadilha perigosíssima aqui. Desde que entregue resultado.
desde que entregue resultado. Exato. Perfeito. Isso. Perfeito. Eu digo isso para os meus pacientes, eu digo assim, ó, cara, relaxa com resultado. Relaxa, mas nem tanto. Porque assim, ó, qualquer um que esteja na nossa volta, é difícil alguém conseguir nos apontar o dedo e dizer assim, ah, mas eu o quê? Eu o quê? Eu tenho resultado, eu estou onde eu quero, eu conquistei isso, eu trabalhei para isso. Hoje eu vivo com o fruto do meu trabalho, o resultado. Eu estou com um corpo legal, o meu HDL é maior do que o meu triglicerídeo. Pronto, eu consigo ser um bom pai para os meus filhos, um bom marido para minha mulher, tá tudo bem. Não, então tem que ter resultado para poder jogar com as regras debaixo do... Não pode ser condescendente também, né, Felipe? Não pode ser condescendente. Dizer, não, mas tá tudo bem porque eu confio em mim. Mas tá ali, tá com sobrepeso, inflamado, dislipidêmico, síndrome metabólica, não tá com resultado, aí não é confiar no taco, aí é ser displicente, né? Aí é displicência. Perfeito. O nome do jogo é resultado, né? O nome do jogo é resultado. Não tem jeito isso aí. Você tem que gerar resultado. Agora, tem também outra questão. Você falou num ponto agora, Marcelo, de resultado. A gente também tem que entender que o resultado, apesar de ser o nome do jogo, ele não pode ser o objetivo do jogo. Porque se o objetivo for o resultado... Aí não tem flow, não tem flow. Os meios podem ser qualquer tipo que entregue aquele específico resultado. E aí não funciona bem. É isso aí. É o que você vê coalhar hoje em dia. É mais complexa do que parece. A gente é chato de falar isso, né, Henrique? Mas a gente fala isso com uma certa frequência, que as coisas são mais complexas do que parece. Você vê coalhar hoje tratamentos de emagrecimento muito simples, né? Que envolvem fundamentalmente uma injeção na barriga e um comprimido de anfetamina. Nossa senhora, cara, eu tô revoltado com isso aí, velho. Não, e vou te falar, Marcelão, isso existe. Isso pode caber para um pequeno grupo de pacientes? Pode. Claro. O problema é quando você vê alguém pegar isso e generalizar para absolutamente todo mundo. O paciente pisou no consultório vai fazer isso. E não educa. Gente, não tem jeito. Olha, eu tenho hoje em dia urticária da palavra protocolo pela forma como se usa. Né? Não é a palavra em si, que a palavra não tem culpa, mas a forma como se usa isso. Então a gente não pode pensar desse jeito. É o que o Henrique falou. Não pode ser por qualquer meio. Tem os meios melhores e tem os meios piores. Né? E tem os meios que não devem ser os meios. Vai lá. Cara, emagrecer, velho, é assim, ó, eu acho que tem várias coisas que são iguais assim a emagrecer, porque emagrecer tem muito a ver com caráter, cara, tem demais a ver com caráter. E é só pensar assim, é só pensar em dinheiro, é a mesma coisa. Tanto que é o mesmo tipo de fluxo, assim, ó. Aqui eu não vou nem falar muito para não viajar total, mas assim, é o mesmo... nossa senhora, eu não quero falar coisa porque aqui eu vou viajar, mas assim, é o mesmo tipo de coisa, é a mesma coisa, assim. É o mesmo jogo. E tem regras muito parecidas, assim. Tem mais de um jeito de ganhar dinheiro. Mas tem alguns que a gente sabe, assim, ó. Pô, tem uns que não dá, né? Tá, a pessoa pode ganhar dinheiro, tá, mas tem uns que não dá. Pode dar para algumas pessoas, pode se submeter a isso, né? Tá bem, tá bom, mas aí eu não quero nem conviver com essas pessoas. O emagrecimento é a mesma coisa, é igual. Tanto que uma vez eu botei uma enquete no Instagram, dizendo assim, pô, se a pessoa pudesse simplesmente dormir e acordar magra, se ela queria ou não queria. Claro que disparado, as pessoas botaram que queriam, né? Porque em nada na vida seria assim, sabe? E a história envolvida, e os valores, e o caráter, e a questão de ter construído e conquistado, nada disso importa. É aquilo, não é o resultado. É o resultado fruto de quê? Fruto como foi? Como é que foi? Pelo amor de Deus. É sentar na janela para olhar a paisagem do caminho, né, cara? Tem que ter, não tem como. O mais legal é o processo. Eu falo aos pacientes, tudo é processo. Tudo é processo. Não importa se é longo ou curto, mas é processo. Se você trabalha olhando para o fim, você vai tropeçar no meio do caminho e talvez você nem chegue lá. Então não dá. Tem que se pensar sempre no passo a passo e olhar cada momento, né? Para você poder ter aprendizado real e conseguir ter um final consistente. Senão também depois você não sustenta, né? Isso é muito importante. O pessoal engorda e emagrece. Verdade. E são esses pequenos e leves
progressos que você faz no dia a dia, rumo àquilo que você quer, que faz a grande diferença na realidade, né? Porque você pode até... A minha meta é, por exemplo, hoje eu fui fazer minha primeira aula de surf. De quê? Muito bem. De surf. Fui pro mar. Muito surfar. bom, muito bom, muito bom. Nunca tinha feito isso na minha vida, entendeu? Mas eu disse, cara, por que não? Por que não experimentar algo 100% novo, né? Foi. Aí, consegui ficar em pé na prancha, consegui descer 3 ondas. Fantástico. Isso não me torna um surfista profissional. Mas, cara, eu saí com a sensação de realização tão grande. Oxi. Que legal, cara. Então, quer dizer, são pequenas coisinhas que você faz. A minha meta é surfar, pegar uma prancha, entrar no mar e conseguir pegar uma onda massa. Mas, Top o demais. fato de eu ter conseguido descer hoje uma onda, né? Já foi muito tá legal. louco. Porra, tomei caldo, Certeza. quase que o calção sai da... Mas, pô, foi bom demais, cara. Cara, que barato, uma conquista grande pra você, né, cara? Conquista importante, te deixou entusiasmado. Eu fiquei emocionado só de ver você falando, pô. Isso é muito bacana, muito bom. O Henrique, e me diz uma coisa. Tu acha que se tu continuar frequentando as aulas de surf e tu ir vivenciando o processo e aprendendo com o processo de modo a ter autonomia, tu acha que tu vai conseguir em algum momento pegar o teu carro, a tua prancha, ir sozinho para a praia, surfar e voltar para casa de boa? O que tu acha? Tu acha que vai? Acho que vai, né? Acho que vai, acho que vai. E tu acha que esse processo ele vai ser normal, vai ser natural para ti? Tu vai pegar o jeito e isso vai acabar sendo fácil no futuro depois para ti? Acho que sim, né? Acho que sim, acho que sim. Esse é a grande... Sabe por que eu te perguntei isso? Porque lá no começo da nossa live, uma seguidora botou assim, pô, emagrecer até é possível, mas manter o peso perdido é foda, ela botou. Ela botou PHO. E tu sabe que assim, e tem alguns colegas nossos, assim, não da rebelião, mas tem vários profissionais que insistem nessa ideia, assim, de que emagrecer é uma coisa difícil, complexa, e que mais difícil do que isso é manter o peso perdido. E eu sinto muito, assim, eu acho que eu posso estar errado, mas na minha realidade, na minha realidade de consultório, de acompanhamento, isso não é uma verdade. Eu vou dizer assim, eu tento dar o meu melhor para ajudar a pessoa a emagrecer, porque se ela aprender o que ela precisa aprender, manter o peso é a parte mais fácil. Na minha concepção, manter o peso é a parte mais fácil, desde que ela vá para a aulinha do surf, aprenda a subir na prancha, tome uns caldos no meio do processo, mas aprenda a ficar de pé, até que aquilo seja natural. Hoje, assim, ó, eu sou um cara que tem uma história pessoal de perda de peso de mais ou menos 25 quilos. Qual é a minha dificuldade hoje para manter meu peso? A minha dificuldade é zero, eu faço tudo no automático, é uma coisa assim... O jeito que eu vivo hoje é um jeito tão oligofrênico, tão idiota, que eu posso ir para Gramado dizendo que não vou comer nada, chegar lá, comer chocolate, comer pão, beber, voltar pior e não engordar. Por quê? Porque é tudo tão automático e tudo tão idiota, que é muito fácil não engordar. Exatamente. E quando a gente aprendeu tudo, viveu o processo, é muito fácil não engordar. Quem é que fica no vai e vem? Quem foi emagrecido, mas não emagreceu, não participou do processo, não aprendeu mudou a a carregar mentalidade. a prancha, não botou a prancha no carro, não levou os caldos que precisava levar, não aprendeu a caminhar. Por isso, é fácil emagrecer, é difícil é manter. Não aprendeu. Porque quando a gente aprende, a coisa mais idiota que tem é não engordar mais. Imagina assim, ó, qual é a chance que tem de eu começar a comer pão com margarina agora? A chance é nula. Não é próxima de zero, ela é nula. Aí se eu entrar em coma, quando eu me acordar do coma e for me dar pão com margarina, eu vou dizer que eu não quero. Não vou comer. Não quero. Então é nula. Qual é a chance que tem de eu pegar agora uma panela e cozinhar macarrão? É zero. É nula. Qual é a chance de eu ter maionese dentro da minha geladeira? É zero. Qual é a chance de ter Coca-Cola na minha geladeira? É zero. Qual é a chance de ter açúcar? É zero. Tudo que é possível fazer com que eu tenha inflamação crônica, que tenha uma desproporção entre energia e nutrientes, que tenha um nível de processamento muito alto, que me leve a comportamentos compulsivos, eu tirei da minha vida há mais de uma década. Hoje, para eu me manter magro, eu só preciso fazer uma coisa: me manter vivo, porque o jeito que eu vivo me mantém magro.
Então, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que o desafio é emagrecer e aprender durante o processo. Se manter magro, na minha realidade, não é uma coisa difícil. Não, você tá coberto de razão. E esse exemplo do surf é exatamente isso, entendeu? Eu não é de hoje para amanhã que eu vou estar em pé na prancha e fazendo todas as manobras. Mas e tu gostaria? Tu gostaria de dormir e acordar amanhã sabendo surfar? Eu gostaria. Eu vou dizer que eu não. Eu não gostaria de dormir, entrar em coma e acordar médico. Depois entrar em coma e acordar cirurgião. Depois entrar em coma e acordar... Vocês viram aquele filme Clique? Do Adam Sandler? O piloto automático, não né? quero esse controle remoto, eu não quero. Eu quero aprender. Eu não me desliga. Eu quero também sou aprender. desse modelo. Seria muito legal se isso fosse possível. Mas a questão é assim, a questão é que eu tenho consciência de que eu preciso aprender. Entendeu? A galera não tem essa consciência, né? Eles acham que não há necessidade do aprendizado. Como é que tá o teuzinho, né? Do processo que você falou. Mas é isso, isso, é o processo. E quem tem que trazer isso para eles somos nós, né, Altran? Não o Felipe, Marcelo, é a gente que tem que trazer. Porque, afinal de contas, os educadores nesse sentido somos nós. O problema é lutar contra a torrente inversa de informação torta e de informação ruim, né? Mas é aquela coisa, né? O que eu recomendo sempre para pacientes que procurem serviço como o que nós prestamos? Ou abraça, ou não fica. Exato. Se não for para abraçar, vai procurar outra coisa, tranquilo. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, qualquer método estruturado funciona em algum nível. Então o método que você escolher, nem que seja a dieta da lua, não me interessa. Se for um método estruturado, todo método funciona em algum nível. Vai ser bom para você ou não, aí é outra história. Mas você vai abraçar o método que você escolheu. Então veio para mim, tá bom, eu peço para o paciente fazer uma coisa, poxa, mas isso não podia ser assim assado? A gente tem uma margem de manobra aí, de flexibilização de uma coisa ou outra, e pronto, se tiver que sair da margem de flexibilização, não dá para fazer, né? E é isso, para que possa haver o processo que o Marcelo descreveu. Porque esse aprendizado, o verdadeiro trabalho é a inscrição desse aprendizado. Só que essa inscrição é uma auto-inscrição. O paciente inscreve em si, a gente só faz mostrar, né? Fala, Filipão, fala que você tem que falar. Não, é exatamente isso que o Marcelo falou, é o que vai levar a gente até o que eu chamo de liberdade nutricional, entendeu? Se o cara não tiver isso, como o Altran sonhou em dormir e já acordar surfista aí, uma pessoa que a gente, voltando para o lado da nutrição, que faz isso, que é emagrecido, como o Marcelo falou, a chance é grande de voltar a ganhar peso. Exato. E volta geralmente com juros e correção monetária. Ainda tem isso. Porque volta com juros e a correção monetária fisiológica, orgânica, do ganho de gordura e da perda de massa magra que acaba acontecendo. E volta com a consequência, volta com os juros da mentalidade. Volta psicológico. Porra, eu não consegui de novo. Eu fracassei de novo, sabe? É um peso em cima da pessoa que poderia ser evitado. Eu acho engraçado. Tem muitas clientes que eu tenho que são mulheres, né? E que toda vez que estão no período menstrual, ganham 1 quilo, 2 quilos. Quem sabe que tem muita retenção de líquido. E elas se pesam no período menstrual. A primeira, eu digo, por que tu tá se pesando? Tu sabe que tu ganha 2 quilos no período menstrual. Tu tava com 58, tu sabe que tu vai se pesar. Tu vai pesar vai dar 60 quilos. Tu pesa e tu manda uma mensagem de WhatsApp pra tu desesperada dizendo que engordou. Sabe que eu tenho uma dificuldade? Masoquismo. É muita vontade de sofrer, cara. A minha maior dificuldade profissional, e aí como profissional que se expõe aqui no Instagram, sem dúvida, a minha maior dificuldade é repetir o óbvio e levar em consideração que a pessoa do outro lado ela não sabe o que é óbvio para mim. Isso é uma coisa que todo profissional tem que treinar, né? Porque óbvio que a gente está cheio de ideias na cabeça, a gente está sempre evoluindo e a pessoa às vezes está chegando, por exemplo, agora alguém pode estar assistindo essa live ao vivo ou assistir esse vídeo depois e pode assim, tá, mas macarrão, mas por que ele não come macarrão? E aí começa a se preocupar assim, mas como é que será que faz então? Mas aí que não come macarrão. É verdade. Marcelo aí fala assim, vou substituir pelo quê? Né? Vou substituir pelo quê? Vou tirar o pão, vou comer o quê?
Olha aqui, ó, quer ver como eu sou fraco, assim, ó, como eu sou inocente nessa questão de Instagram? Olha como eu sou inocente, Adolfo, Henrique e Felipe. Ah, Eu olho o meu Instagram, assim, ó, e vejo tudo que eu já escrevi, as lives que eu fiz, e olha, tá, eu não preciso fazer mais nada, já tá ali. Eu já fiz, tá pronto, tá, isso aqui eu já expliquei, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já expliquei de um jeito. Então, eu não preciso mais fazer, não preciso mais penso isso fazer, também. tá pronto. Ó. Uma pessoa pega ali, vai lá na minha primeira postagem, vai lendo as coisas, tá, terminou, né? E, cara, dia após dia, tu vê que não é óbvio que não. Porque É verdade. Você tem que reciclar tudo de novo. Tem que tudo de reciclar tudo de novo, de novo. novo, de novo, de novo. É, até porque os insights mudam, né, Marcelão? Você vê uma coisa legal. Às vezes você fala de um tema em um ano, e o ano depois você vai falar sobre aquele mesmo tema, só que você já aprendeu coisas novas, você já criou novas analogias, você já sabe até piadas novas, né? Então, na hora que você estava falando, o que você falou antes, eu ia falar assim, Marcelão, você não passa nem frio. Por quê? Porque você está coberto de razão. Entendeu? Então, assim, a gente aprende coisas novas, coisas úteis, coisas inúteis, diversão e tal, e aí, de repente, a nova forma que você vai transmitir a mesma mensagem pode alcançar outras pessoas, né? Ou pode alcançar as mesmas pessoas em outra profundidade, então sempre é bom estar reciclando os temas. Não tem jeito. Eu tenho muita dificuldade de repetir o mesmo assunto, sabe? Eu tenho muita dificuldade, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, pronto, é uma coisa que eu tenho, é um traço, tenho muita dificuldade de falar, não, mas vê bem, farinha, açúcar, óleo, álcool, frequência alimentar, ciclo circadiano, a proporção de proteína para energia vinda de gordura ou carboidrato, tudo de novo. É louco, né? É muito louco. Sim. Bom, Marcelo falou que foi para Gramado e bebeu bebidas alcoólicas. Isso, eu tomei uns drinks, tomei um drink chamado... Vamos conversar sobre álcool agora. Tomei um drink chamado Sex on the Beach. Rapaz! O horário pode? O horário? Deixa eu ver, já pode falar disso? Vou fazer uma pergunta indiscreta. Sex on the beach, em Gramado, com muito frio, pode ser que a coisa não flua da forma... Não, mas então o outro que eu tomei, então, hoje que vocês estão nesse clima aí de falar do Batman lá, o nome do outro drink que eu bebi é arco-íris. Será que tem salvação? Rapaz, nós estamos quatro vagabundos hoje, velho. Não é possível um negócio. Tomei caipirinha de abacaxi, tomei caipirinha de morango. A Juliana colocou que tem muito açúcar. Era leite condensado. Ah, meu amigo. Vai ficar bom, o negócio tem que ser certo, né? Vodka Absolute. Se dava para tocar fogo ali, pelo amor de Deus. Tragédia. Mas, Marcelão, a pergunta que não quer calar, não foi bacana? Foi top demais, tá louco. É isso. Isso é o que importa. Né? O que significou para você e tua família esse momento, né? Cara, foi de boa, assim, Então. Porque assim, ó, foi um relaxamento. Fomos eu e a minha família, que não é pequena, e foi um casal de amigos com 2 filhos também. A gente curtiu muito, passeou lá, foi legal. Foi tranquilo, assim, foi legal. Então é esse ponto que eu quero pegar. Vou ser o chato, já que eu sempre sou o chato, vou ser o chato de novo. Você vê que você fez passeios com seus entes queridos, num ambiente agradável, num local muito bacana, que você sabe que eu gosto também muito, e foi tudo muito legal, e o álcool fez parte do processo como um adendo. Ele não era um fator nuclear. Exato. Certo? Não. Esse é o ponto. Esse é o outro ponto. ponto também, que assim, ó, que esses dias eu e a Sabrina, na outra semana lá atrás, a gente viajou por causa do aniversário da Sabrina. E a gente se deu conta disso. Aí a gente, nem a comida foi fator central. Sabe que a gente comeu em casa, a gente viajou por 3 praias em um dia só, e a gente comeu de novo quando chegou em casa de noite.
E aí, essa foi um comentário até que a Sabrina fez, assim, que a maioria das pessoas fica assim, não, é o café da manhã, depois tem que ver o que vai comer em tal lugar, o que vê que vai comer em tal lugar. Nem a comida foi o fator central, foi a viagem, Perfeita, foi o lugar, foi a perfeita. Isso aí. curtida. Mas Isso é aí. esse o ponto, Marcelão, olha que bacana. Porque quando a gente fala em álcool, fala em festa, para mim, o principal ponto que tem que ser colocado é o seguinte: o que que eu ouço no consultório? Dolfo, como é que eu vou me divertir se eu não tomar minha cervejinha? E aí eu falo, olha, se você depende de bebida alcoólica ou qualquer outro entorpecente para se divertir, você não precisa de entorpecente, você precisa de psicoterapia, Tá mal, tá mal. certo? Porque pensa, uma E isso pessoa que vale só para se comida diverte, também. Vale vale para também para comida comida. também. É, Vale, mas vale. pegando nesse tema específico, Marcelão, Sim, porque sim, sim, sim. carnaval, Sim, sim. carnaval você sabe, né? Álcool é a coisa mais inocente que tem no carnaval. Então, assim, é um negócio incrível, porque eu falo o seguinte, cara, se você depende disso para ser bacana, é porque o negócio não é bacana. Não vai Isso. mais, faz outra coisa, né? Exato, É, exato. fala, Filipão, tô falando aí, fala, Eu Felipe, quero vai. saber se o Felipe Não, bebeu ou se o Felipe não bebeu. Eu quero, sabe o que é que eu fiz? mas não tem esconder nada. Fui pra beira da praia. Eu fui pra uma península aqui no RN, né? Chamada Galinhas. O cara só vai de barco pra lá. Com a minha namorada, a gente fez uma fogueira na beira da praia e tomou vinho seco lá. E Já tá melhor o nível, viu, Felipe? A última já... vez você tinha tomado aquele vinho doce, São Brás, né? Não, 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 doze não, doze não. Eu mal bebo, eu bebo uma vez na vida, tá na morte. Mas eu É acho que isso aí. essa história do álcool é interessante porque assim, eu não sou um cara de beber muito, né? Na verdade, eu bebo muito pouco, na realidade. E Também. o que a gente observa é que tem pessoas que só conseguem se divertir quando estão realmente sobre o efeito do álcool, né? E, poxa, é isso mesmo, sabe, Adolfo? Quando você só consegue se divertir dessa forma, que coisa mais chata que fica a sua vida, né? Sim. Porque assim, ou você está num estado alterado de consciência e por conta disso você se diverte, ou você está triste, sorumbático, infeliz e não consegue se divertir porque você não está bebendo. Cara, que vida chata. É uma dependência, né? Meio que não seja dependência química, mas seja dependência em termos de hábito. Isso é ruim, porque eu costumo dizer o seguinte: isso acontece muito quando a pessoa quer se inserir num ambiente forçosamente, Que sabe? não cabe. Quer O cara participar não que cabe. não cabe, Exato. quer participar de um grupo que não faz parte. Fala, Marcelão. Aqui, ó, tem uma pergunta importante aqui, que tem mais de uma resposta, e aí eu vou te pedir, Adolfo, vou pedir pro Adolfo. Não, tá, cada um pode dar sua resposta, eu quero dar a minha por último. Tem uma pergunta importante aqui, que tem uma resposta técnica importante. Não, é real, real. Que é assim, ó, se tem alguma bebida alcoólica que é menos prejudicial. E eu tenho uma resposta para isso. Eu tenho uma resposta para isso. Eu quero dar minha resposta por último. Tá Cada um dá bom. uma Então, resposta aí. tá, eu começo. Olha só. Vamos lá. Tem várias maneiras de responder isso, Marcelo, tá certo. E vai depender do que a gente considere como prejuízo, né? Porque se costuma vilanizar alguns grupos de bebidas e inocentar outros. E depende muito do argumento. Eu acho engraçado quando alguém vem falar que vinho é bom porque tem resveratrol. Me embola no chão e dá risada, porque o que tem é uma quantidade tão ridícula que não tem benefício nenhum. Tá se E o vinho enganando. está se enganando. E o vinho é cheio de tanino, que faz bem para muito pouca gente. E tem também, muitos vinhos têm conservantes e outras coisas ali dentro que são um problema. Então, assim, eu costumo dar a seguinte resposta: se tem uma bebida que faça menos mal, deve ter, eu não conheço. Porque eu não consigo fazer essa relação. O que eu posso dizer? Para os pacientes que estão fazendo uma dieta de restrição severa, que queiram usar uma ou duas doses de alguma coisa, eu costumo preferir que eles fiquem nos destilados. É o que eu faço, tá? Eu costumo preferir que eles fiquem nos destilados, por uma questão de estratégia para aquela dieta específica. Agora, eu não gosto muito de fazer essas distinções em termos de dizer que uma é boa, outra é ruim, porque para mim todas são ruins, na verdade, né? Isso. Não é porque a gente gosta de usar de vez em quando, eu também bebo muito pouco, mas quando eu quero, eu faço uso. Não é porque a gente gosta de usar de vez em quando que vai dizer que é bom. Não vou dizer porque não tem motivo. O álcool é tóxico, tá? A gente até tem alguns estudos que mostram quantidades muito pequenas de álcool
consumidas diariamente, trazendo alguns benefícios, tá? Mas isso é uma mas coisa aí é que... epidemiologia, né? Aí Não, é tem até, diluição de dados. mas tem até umas fisiopatologias interessantes para as coisas e umas explicações fisiológicas, Marcelo, mas eu não gosto disso. Porque ninguém mecanismo. consegue fazer aquele consumo. Ninguém consegue. Vai começar a aumentar, vai começar. Então isso não é prático. Então, se não é prático, não interessa, né? Então eu, particularmente, não elencaria nenhuma Então, como a tua menos ruim. resposta, Adolfo, então seria assim, eventualmente, então, para quem está para não usar a palavra protocolo, mas para quem está num direcionamento dietético, então, uma predileção para o uso eventual e moderado de destilados. Seria a tua resposta. Tá, Eu vamos ficaria lá. por aí. Vamos Tu lá, faz Henrique. essa pergunta para mim, Marcelo. Eu sempre começo a resposta assim. Como profissional da área de saúde, eu não posso sugerir que você beba. Eu sempre começo isso. Boa. Né? Eu não posso dizer para você, não posso. Você está aqui na minha frente, você está dizendo assim, mas e aquela cervejinha, e aquele vinho? Cara, eu não posso dizer que vai te fazer bem. Ah, porque tem resveratrol, porque a cerveja é o pão líquido, porque não existe qualquer bebida alcoólica vai te trazer prejuízo a partir do momento que você ingere, porque você está ingerindo uma toxina. Bom, no entanto, aí eu já digo logo em seguida, isso quer dizer que eu não bebo? Não, isso não quer dizer que eu não bebo. Eu bebo ocasionalmente, tá? Mas eu procuro evitar, exatamente por conta dos malefícios que possui. Quando eu bebo, eu digo, eu gosto muito de cerveja, né? Que estavam até dizendo aqui que é o pior dos mundos, né? Porque tem glúten, tem álcool, tem carboidrato, tem tudo. Foda-se, se eu vou beber, eu vou beber com que eu gosto. O transfer revoltou agora. Pegou A. Eu já vou beber. Eu vou beber algo que eu não gosto. Concordo. Não tem porquê, concordo. Fala sério, se eu for beber, eu vou beber algo que eu gosto. Porque naquele dia eu já estou fazendo algo que eu não deveria estar fazendo, que é me intoxicando. Então vou me intoxicar pelo menos com um pouquinho de prazer na boca. Tá no inferno, você agarra com cão, né, Ultra? Exatamente. E o que tu acha disso aí, Filipão? A minha resposta é uma mistura das duas, entendeu? Eu, quando sempre comento, né, no consultório isso. A primeira coisa que eu falo é, obviamente, isso aqui não vai estar no seu plano alimentar. Não tem nem chance de estar. Nenhuma dosezinha, Felipe? Não, nenhuma. A gente aprende, Outra, a gente tem que promover saúde. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, mas eu falo o que o Dr. Adão falou. Destilados são, assim, menos mal. É menos mal. Falo isso. Para estratégia, né? Para estratégia. Beber, Não, eu penso, nós pensamos todos iguais. Se for beber, não dirija. Mas o que realmente a gente fez a mesma coisa, assim, o que eu penso sobre isso? Eu penso assim, ó, não existe benefício do álcool. A princípio, Adolfo, eu trabalho com esse direcionamento. Assim, ó. Não existe um benefício na vida real, benefício biológico do consumo de álcool. Tá? Álcool é uma toxina. O álcool exógeno, a ingestão de álcool é uma toxina. Pronto. Tem os piores e os menos piores, mas não tem assim. O destilado tem um teor alcoólico muito maior. O fermentado vem junto com as outras tranqueiras, como a cerveja, vem com o glúten, etc, ou carboidrato. O que interessa? Não interessa. Aí veio o foda-se do Henrique. Não interessa. O que é que nós estamos discutindo aqui? No que começa essa brincadeira de discussão, eu digo, então, o que a gente está discutindo aqui? É um bom convívio com algum item desses de maneira perene ao longo do ano? Não, a gente não está discutindo isso. Então F, como disse o Henrique. É para estar bebendo? Não, a gente não pode. Por exemplo, a gente poderia estar discutindo agora se o pão de fermentação natural pode ser consumido todos os dias, qual a margarina que seria menos pior. Não, só um pouquinho. Isso aqui a gente não discute aqui, só um pouquinho. Isso. Tá, mas tu quer beber? Tá, eu também quero. Tu quer beber? Tu vai beber o quê? Tu vai beber o que tu quiser beber, porque não é para beber. Não é para beber. Então tu vai beber o que tu quiser beber, tu vai lá, tu bebe, não te mata, tenta ser o mais moderado, comedido possível e depois deixa de ser idiota e volta para viver a vida normal. Então que diferença faz se beber o destilado ou fermentado? Não faz diferença. Quem discute isso está mal direcionado, porque quem discute isso está tentando manter pequenas quantidades, ainda está flertando ainda, é a síndrome de Estocolmo, né? Tá flertando ainda com o inimigo, tentando achar um modo de bom convívio. Esse modo não existe.
O único modo que existe é um modo de exceção consciente, voluntária e moderada. Ponto. E aí não interessa mais o que é. Não interessa, é bobagem discutir isso. Você tá certo, Marcelão, exatamente. Concordo também. Não tem jeito. É como eu estava falando. Qual é boa? Não tem boa. Então, como Exato. você falou, né? Então, você vai fazer porqueira, faz logo de vez, depois acaba, sai e volta pro normal. E aí a gente tem Pode ser. a gente tem que combater aquela visão que se tinha, ou que algumas pessoas têm, de que assim, já que vai fazer, já que eu vou fazer, vai lá e quase morre. Uma conduta de abuso. Aí eu costumo dizer também para todo aluno, todo paciente, na saúde, no emagrecimento, na perspectiva de longevidade, nenhuma conduta de abuso é bem-vinda. Nunca. Em nada. Sempre a temperança. Aí já entra assim, já que o Henrique falou sobre hedonismo antes, a gente já entra no estoicismo. Sempre a temperança. Então, se vai abrir uma exceção, já vai entrar com um pé saindo, já entra com um pé e o outro saindo. E aí as coisas começam a tomar proporções melhores, assim, tu vai criar um estilo de vida legal, uma exceção voluntária, consciente, moderada. Aí as coisas começam a dar certo, né? E pensa muito bem se vale a pena, né, Marcelão? Esse Se é vale a importante. pena. E aquela hora que você para diante da cagada e faz assim, cara, não preciso. Sabe? Não Dá precisa. para fazer isso. É o Dá pra fazer desnecessário. isso. É assim, eu acho que a gente tem que pensar também na questão da nossa autovalorização, entendeu? Então, assim, saindo um pouquinho do exemplo do álcool, indo para o exemplo, pegando aqui o exemplo do sorvete, né? Que bom versus Häagen-Dazs. Vamos pegar esses dois, né? Que Já bom sei eu onde tu tenho. quer chegar. Primeiro ingrediente, açúcar. Segundo ingrediente, gordura vegetal hidrogenada. Häagen-Dazs, primeiro ingrediente, leite. O açúcar vem em quarto lugar na lista de ingredientes. Eu sei disso porque eu fiz um post sobre os dois. Meu amigo, pensa comigo. Se eu vou fazer algo de ruim, ou algo de menos bom que seja, eu vou escolher aquilo que vai... No mínimo. No mínimo, eu vou valorizar o meu corpo. No Tem a mínimo. classe. Nesse sentido, eu vou dizer para mim mesmo, eu sou importante, eu sou valioso, eu mereço o melhor. Eu não mereço a porcaria, eu não mereço o artificial, eu mereço o melhor. Esse melhor vai me fazer bem como não comer? Não vai. Mas eu mereço ele. Eu não vou comer o croissant da esquina, eu vou comer o croissant quando eu estiver lá em Paris, olhando para a Torre Eiffel na sacada do hotel com minha mulher, com minha namorada. Perfeito. Você tá entendendo? Então, assim, as pessoas às vezes, cara, o que eu vejo muito é assim, as pessoas elas se colocam numa situação onde elas se depreciam sem nem perceber que estão se depreciando. Perfeito, cara. Tá entendendo? O cara vai, voltando pro exemplo do álcool, né? O cara, ao invés de o cara beber a cerveja que ele gosta, ele bebe a cerveja que tá de promoção. Isso. Tá entendendo? O cara compra o jogo de prato, o jogo de talher, para quando chegar a visita em casa. Meu amigo, o prato é para eu utilizar, meu amigo. Eu sou a pessoa mais importante que existe dentro da minha casa. Né? Então, as pessoas elas fazem isso com muita frequência e elas nem percebem como isso abala a autoestima e as pessoas sucumbem muito facilmente a isso aí. E aí se arrependem em seguida. Eu duvido você se arrepender depois de você gastar 60 conto num pote de Häagen-Dazs. Quando vai comer bem devagarinho. Você gasta 10 conto num pote de que bom. Mas o pote de Häagen-Dazs você não se arrepende, pô. É verdade. Bem é verdade. Mas é Não, isso, cara. Tem assim um trocadilho muito clássico, quer dizer assim, a gente nunca propôs nenhuma dieta restritiva. Nunca foi sobre isso. Sempre foi sobre ser seletivo no que vai comer. É difícil tu me tirar da minha rotina alimentar com uma porcaria qualquer numa terça de tarde porque eu estou ansioso ou estressado. Cara, tu não vai fazer isso. Não vai, porque eu vou querer, eu sempre quero o melhor para mim. Eu quero o melhor para mim, para minha família. Tu não vai me tirar como assim com um folhado da padaria de terça-feira.
de repente, numa situação extraordinária como essa que tu falou, assim, pô, a gente está num congresso em Paris, pô, eu acho que tu me convence a tomar um cafezinho e comer um croissant. Eu acho que sim, mas o croissant ali vai ser o menor dos problemas. Vai ser a menor das coisas, porque tem outros. Certeza. Então, eu acho O maior dos problemas vai ser a cotação do euro. não tá bom, não tá bom. E tende a piorar, né? Tende a piorar. Mas nós vamos pagar com criptomoedas, mas não vamos entrar nesse assunto também. O que importa é o seguinte, ó, o que importa é que a gente está cada vez querendo coisas melhores. E isso tem a ver com as pessoas com quem a gente convive, o lugar onde a gente trabalha, as roupas que a gente veste, o pensamento que a gente tem, as palavras que a gente fala e a comida que a gente come e, eventualmente, a exceção que a gente faz. Então, eu acho que quem não tem resultado, Henrique, não tem resultado porque é permissivo demais. Tem o sarrafo muito baixo. Qualquer coisa já consegue ser um desafio. Eu fui em tal lugar, eu não consegui me controlar. Não me segurei. Pô, o sarrafo é muito baixo. Olha, mas a maior parte das coisas que estão comendo e bebendo aqui eu não comeria jamais. O sarrafo está muito baixo. Para tu conseguir me tirar do meu estilo de vida, tu teria que me levar para um sarrafo muito maior. Teria que, por exemplo, eu estar numa ocasião muito especial, com uma qualidade de alguma coisa muito diferente, assim. Então, eu acho que quem não tem resultado, faça essa autoanálise. Quanto se permite que coisas de pouco valor, e eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando de coisas básicas, assim, conseguem tirar do prumo? Para me tirar do prumo tem que ser uma coisa muito potente, não tem que ser uma coisa muito básica, é pouco para mim, é pouco para mim. Tem que valer a pena, né, cara? Perfeito. Senão, não tem porquê, você tá certo. Exatamente. É aquilo que você falou uma vez, numa das lives nossa, Adolfo, sobre você vez por outra vai com sua filha no Madeiro. Você falou isso. Agora é no Jerônimo. Ou no Jerônimo. Então, quer dizer, bicho, é quando vale a pena, tá entendendo? Quando não vale a pena, tem dia que eu vou no Madeiro com os meus filhos e eles comem o sanduíche deles e eu não tô afim de comer sanduíche, então eu não como. Tá entendendo? E no dia que eu tô afim de comer, eu como. Agora sim, eu acho que a questão maior, veja bem, eu quando falo essas coisas, eu nunca fui gordo na minha vida, tá? Então pode parecer arrogância da minha parte, porque para eu ganhar peso é uma dificuldade, eu não ganho peso com facilidade, eu tenho que realmente estragar muito a minha dieta para diminuir, aumentar a minha circunferência abdominal de forma significativa que me incomode. Mas assim, eu prefiro pensar que eu posso fazer determinadas coisas quando essas saídas sejam saídas que me possibilitem uma companhia agradável, né? uma situação diferente, desde que eu consiga abrir e fechar a janela. Isso. Né? Porque também é outra coisa que a pessoa precisa ter consciência. Né? Falei aqui do Kibon e do Häagen-Dazs, por exemplo. Mas se você é aquela pessoa que não consegue comer um pote de sorvete, um pouquinho de sorvete, que seja, e fechar essa janela, e a partir da próxima refeição você já está normal, se você começa a comer o sorvete e você desencadeia um processo compulsivo e passa uma semana comendo doce, não abre exceção nem... Nem vai. Não tem como negociar, não. A pessoa Não tem que se conhecer disso aí, entendeu? Não negocia. Mas vou falar um negócio para vocês, dentro do que o Marcelo estava falando. Porque existe sempre esse comentário da gente ter essa ideia de que seja restritivo, né? Essa forma de viver, essa forma de se alimentar e tal. Mas não é restrição quando o que você tira nunca deveria ter estado lá. Isso. Também. Então não é restrição, é uma higienização, é uma limpeza, né? É ser seletivo, né? Então a gente não tá sendo restritivo, a gente está desratizando o processo, né? Estamos fazendo Mas a dificuldade que a dedetização. gente tem quando a conversa lá fora é outra, né? Quando a conversa lá Exato. fora é de que Fica tudo parecendo pode. que a gente é radical, né, Marcelo? Parece que a gente é radical. Então, Parece que a gente está radicalizando. Os conceitos é que precisam ser modificados, assim. Que a gente primeiro tem que desmistificar paradigmas para depois poder construir um conhecimento com base forte. Porque a gente só consegue entender que está sendo seletivo quando entendeu isso que tu acabou de falar. Só quando a gente entendeu coisas como, por exemplo, a adequação biológica, assim, o entendimento, o TCC do Henrique, quando nos mostra, assim, não,
existe uma linha de raciocínio e direcionamento. E aí, se as coisas estão nessa linha, elas estão adequadas, se elas não estão, estão inadequadas, e a gente consegue pensar. Mas quando a gente liga o celular ou liga a TV e cada um diz uma coisa, fica difícil da gente se perceber seletivo, né? Isso. É engraçado, Marcelo, quando alguém chega e faz assim, então, né, essa é a sua opinião, né? Eu falo, não estão falando de opinião. Não estou discutindo aqui se você gosta do Bahia ou do Vitória. A gente está falando de fisiologia. Mas por mais, que o pessoal por mais que a gente entenda, entenda, isso, né, cara? Não, mas é porque você sabe o que acontece, Marcelo, Altran e Felipe? Hoje em dia a gente vive o tempo das opiniões, né? Todo mundo opina sobre a porra toda. Só que eu não respeito isso, tá? Eu não respeito isso não, porque entendam. Se eu for precisar de opinião sobre nutrição, tem o Felipe, tem o Altran e tem, sei lá, o seu Zé ali da esquina. Qual é a opinião que vale para mim? Não tem nem o que pensar, né? Eu tenho pessoas que se dedicam àquele tema. Então isso é importante, a gente tem que sair disso. Então quando o pessoal vem com essa de opinião, eu falo, não, não é não. Mas é por quê? Porque ninguém sabe tudo. Eu sei, ninguém sabe tudo. Eu sou uma das pessoas que mais fala isso. Mas tem um pouquinho que a gente sabe. Esse pouquinho que a gente sabe, a gente precisa segurar. Mas, cara, eu vejo o pessoal falar. O pessoal não vai. Eu vejo o pessoal falar assim, não, porque a ciência muda todo dia. Eu falo, não, a ciência não muda, não. O que muda é nosso saber, é diferente. Porque as verdades científicas, elas estão lá. A gente que está escavando aos poucos, né? Eu diria que a gente escava com a colher daquela de cafezinho. A gente vai escavando aos pouquinhos. E o pouquinho que a gente já conseguiu ter, tem algumas poucas coisas que a gente já sabe. E, poxa, a gente tem que se apegar a isso, né? Não dá pra gente. É difícil porque, cara, ver o Titanic, como diz o Henrique, ele. Cara, é de desistir, assim, é de desistir. Sabe? Tem coisas que, como eu disse, assim, pra gente já é óbvio, eu não quero já nem falar mais sobre isso, porque a gente tá perdendo tempo falando sobre assuntos que já foram falados, né? Mas o pessoal ainda está falando outras. É difícil, cara. Eu não consigo ter a tua leveza, assim, porque eu fico pensando assim, eu tenho que sair dessa situação, sair dessa realidade. Não posso mais discutir isso. Às vezes eu já me direciono e faço aquilo que eu te falei, assim, bloqueio, paro de seguir, já não olho mais, porque senão é um estresse crônico, né? Mas você sabe, o Marcelo, o padre repete a pregação, sabe? De tempos em tempos o padre repete a pregação. Porque sempre vão ter novos fiéis. E sempre vão ter aqueles fiéis que entenderam de um jeito no momento e vão entender de outro jeito no outro momento. Então, assim, não cansa não, cara. Isso aí não tem jeito. A gente tem que estar sempre reciclando informação. Eu concordo, é complicado, é necessário. Antes de entrar na live aqui, antes de entrar nessa live, a Sabrina convidou os guris para assistirem um filme ali na Netflix. Eu tenho um pequenininho, que é o Davi está com 4 anos agora, e aí tem uma personagem que é Dora, vocês sabem? Dora Aventureira. Dora Aventureira, pô. Tá. Dora Aventureira que tem um macaco chamado Botas. Isso aí. Cara, como é que sabe isso, cara? Isso é coisa que... Mochila, conheço tudo. Tá? E aí eles colocaram. Daqui a pouco falar do Peixonauta aqui. Eles colocaram um filme. Tem o desenho. Isso é um desenho, né? A Dora é um desenho. Tem um filme. E daí tem um filme na Netflix. E aí, olha como a coisa acontece, ó. Aí a Dora saiu lá da selva, inclusive é a selva amazônica, porque eu vi quando saiu o aviãozinho, era do norte ali da Amazônia. E aí foi para o México, e aí lá encontrou o pessoal dizendo, porque a floresta tropical está acabando. Como assim está acabando? Eu vim da floresta tropical. Mas que floresta? Todas as florestas tropicais estão acabando. Mas a gente pode reverter essa situação com uma dieta vegetariana. Porra, até no filme da Dora, caceta. Pô, eu não acredito. É uma coisa assim, eu não consigo discutir mais. Eu já cansei. Eu cansei de discutir. Não vale a pena, Marcelo, não vale a pena. Porque isso aí você sabe que isso é uma estratégia maior, muito maior, tentando alcançar outras coisas, né? E eu não sei, eu acho que às vezes eu dou graças a Deus que a gente vai morrer antes de acabar essa história, porque eu não sei se eu quero ver o fim. Não? Tá por todos os lados. Tem uma frase famosa do Pitágoras que diz assim: o sábio aconselha e adverte com calma. Se o erro triunfa, ele aguarda, ele se afasta e espera, pois tudo cede à constância e ao tempo. Então não tem jeito, tudo cede à constância e ao tempo. O que a gente tem que fazer é o que o Adolfo falou:
O padre tem que repetir a pregação. A gente tem que repetir. Verdade. Mesmo que a gente não olhe para essas coisas, entendeu? Porque realmente é um... Sabe? Você vê esse tipo de coisa na Dora, é um negócio assim. Daí, Tá? tem que... É a base Nada da a ver. base, né? Então, Se nada a gente já disso sabe. resolver, você chama, ó. Olha aí. A gente já sabe que vai vir assim, pô, vai vir toda uma geração agora, né? Vai vir toda uma geração. Pô, meus filhos vão crescer nessa geração que tá... E aí tem aquela frase, né, dos tempos difíceis e os tempos fáceis. E agora o pessoal herdou assim, o mundo que a gente construiu, e essa próxima geração agora vai ser tragédia, né? Isso. Faz parte do processo, pessoal. Faz parte do processo. É aquela frase que de vez em quando enche o saco ela também, né? O que é. Então, É isso aí. Tá É o ciclo né? natural das coisas, né? Quando a gente pensa Exato. no que os nossos ancestrais, lá nas origens do gênero Homo, passaram de dificuldade para gerar tempos um pouquinho melhores na agricultura, que geraram tempos piores logo em seguida, e que aí a gente já tem tempos melhores um pouquinho. Essa alternância é normal, é natural. Verdade. Não tem jeito. Eu acho, assim, quando eu olho para isso, para essa história, eu vejo que nós, os nossos pais, eram mais durões do que a gente. E os nossos filhos, eu espero, e eu estou trabalhando para que eles sejam tão durões quanto eu. Mas Já é de lucro. preferência mais durões, né? Mas assim, tá difícil, porque o mundo é difícil, muito Rick. soft. O mundo é muito soft. O mundo é muito facilzinho, você tem razão. Essa parte prática do dia a dia. Exato. O mundo é muito soft. O mundo é muito leve. Assim, as crianças hoje em dia, elas têm uma... Eu não sei nem como é que diz isso, bicho. Eu sei que, assim, é moleza demais, entendeu? O Insanity Eu chamo de geração Snowflake. Exatamente. Boa, geração Snowflake. É o floquinho de neve, encostou o dedo e desmanchou. Ei, Cara, Adolfo, são todas muito frágeis. Ai, Marcelo, não fala assim. Rapaz. É isso aí. Isso é imoral. É isso aí. Não Cara, só. São isso aí já todas- entra. Vai. São todas padronizadas. Padronizadez. É isso aí. Porque, assim, Isso aí já entra por ignorância da própria língua. É complicado isso. cara, é um negócio surreal, bicho. Um negócio surreal. Tem um Instagram que eu sigo. Que eu acho o máximo. O nome do Instagram é Nomes Científicos. O cara é biólogo. Nomes Científicos. O cara é biólogo. E o que ele faz no Instagram dele é trabalhar com a etimologia das palavras, ou seja, com a origem. Sensacional. Cara, muito bom, vale a pena. Cada texto dele é maravilhoso. Não tem problema nenhum mais. Ele trabalha com esses nomes científicos, essa etimologia, com o objetivo de ensinar sobre a origem das palavras. Cara, tem post dele aqui sobre, por exemplo, Dia do Branco, que é uma coisa que eu tava numa live com o DJ Surfista, e ele falou, amanhã é dia de branco, eu tenho que dormir cedo por causa da Lara e tudo mais. Aí uma pessoa comentou, dia de branco? Será que isso é só ignorância mesmo? Não sei o quê. De repente, cara, todas as expressões que a gente usa que não tem nada a ver com racismo, elas viraram expressões racistas. A ignorância é de quem falou isso, né? Porque não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. As pessoas elas estão confundindo raça com cor. Porque as pessoas elas não pensam, tá entendendo, Adolfo? Mas quando você fala preto, você pode se referir a coisa boa ou a coisa ruim. E branco também. Por exemplo, eu fui sorteado e ganhei uma nota preta. Eu ganhei muito ou pouco dinheiro. Muito dinheiro bom, que legal, que bacana. A situação está preta. A situação está ruim. Tá, mas ruim no sentido de difícil, no sentido de complexa também. Se você parar a pensar, é qualificado. Sim. Da mesma forma que na minha primeira aula, eu fui dar aula e dei um branco. Esse branco não é bom. Não, é péssimo. Isso. Tá entendendo? Top, quer dizer, mas, gente, eu acho engraçado, o Altran. O Altran, você que é o cara que estuda mais essa parte justamente de ancestralidade. Todo mundo começou preto. Depois foi variando.
E o que isso importou? Caceta nenhuma. Aí a gente tem migrações humanas para o mundo inteiro, com vários tipos de variações étnicas que envolvem cores e formatos de caracteres faciais, por exemplo. E o pessoal acha que é tudo igual. Eu morei 3 anos em Angola. Eu conheci o povo de lá. E, gente, é muito diferente. Não é a mesma coisa. E se você chegar lá para falar essas atrocidades que falam aqui, o pessoal não está nem ligando. Porque eles não estão ligados nessa bobagem. Porque, na verdade, no fim das contas, qual é a raça que a gente tem? A gente tem raça humana. Isso. Então, a bobagem fazer esse tipo de distinção, tá? Eu não gosto desse tema, tá? Até porque eu fui criado desde a minha infância, nunca teve esse tipo de distinção, tá? Sempre teve todo mundo junto de todos os jeitos e nunca tive esse problema. Então, puxa, isso é um negócio que, inclusive, eu vejo muito como um processo bem sectarista, tá? É como se houvessem interesses, e aí não vamos entrar muito nesse detalhe, de que todo mundo fosse dividido em pequenos grupinhos, cada vez menorzinhos, porque aí não tem como se organizar, fica mais fácil de você controlar, né? Com São certeza. vários grupinhos por vários motivos. Uma coisa é cor, outra coisa é o que chamam de gênero, ou aí vai também classe social, aí vai se você é empregador, se você é empregado, se você é Isso. empresário ou não, se é liberal ou não, e começa essa bobagem que no fim das contas só enfraquece o conjunto, só enfraquece o grupo, e só tira a fraternidade que a gente tem que ter entre nós, que é a nossa verdadeira natureza. Controle de massa, né? Pois então. É feio. Meu amigo. Tempos estranhos que nós vivemos hoje, viu? Tempos Também estranhos. acho. Tempos estranhos. Mas que eu estava conversando com uma pessoa muito especial recentemente e ela estava dizendo que as coisas melhoraram. E ela me convenceu de que realmente as coisas estão melhorando. Eu acho que a gente poderia estar melhor ainda, né? Mas eu acho que as coisas estão melhorando um pouquinho, cara. Eu acho que... O que é que você acha, Marcelo? Você acha que as coisas estão melhorando? Cara, na média eu não consigo perceber essa. A minha vida tá melhorando demais. A minha vida tá melhorando. Graças minha a família Deus. tá melhorando. Graças a Deus, tenho trabalhado muito para isso. A média tá feio. Eu não consigo ver essa melhor. Mas assim, a hora que tu falou que tu foi convencido, eu já ia dizer assim, bah, me convence, pelo amor de Deus, me convence, porque eu vou ficar mais feliz se tu me convencer. Porque a minha ideia, o que eu percebo é assim, ó. Bom, eu ia dizer assim, parece que eu vou sair de casa e as pessoas estão se matando, mas as pessoas estão se matando mesmo. Então me convence, Henrique, me convence. Para a gente poder terminar essa live, eu poder dormir tranquilo, me convence de que as coisas estão melhorando. Vai lá. Agora você apelou, Marcelão. Agora você apelou. Vai. Eu tô torcendo, né? Vai, Vamos nos permitir essa ingênua esperança, assim, e positividade. Chega, o Marcelão cresceu na tela, ele foi chegando perto, assim. Gente, Muito quero, fazer live com vocês é bom demais. Bom demais. Também acho. Eu quero fazer uma proposta. Tá? Vai. Eu escutei 2 semanas atrás um podcast do Joe Rogan com o Jordan Peterson. Jordan Peterson é aquele cara, as 12 lições para uma vida. E o podcast tinha 4 horas e 14 minutos de um bate-papo que você não consegue parar de escutar. E eu quero dizer que essa live de hoje só teve 1 hora e 39 minutos até agora. Então eu acho que nós temos vamos quebrar potencial essa para banca bater aí. esse recorde. Vamos A gente virar tem como mesa, bater facilmente. quebrar a banca, vamos organizar bem, assim, ó, vamos pegar uma sequência de assuntos Exato. e vamos tocar, vamos meter 5 horas, então. 5 horas. Não tem problema nenhum, eu Topo topo. na hora. Tendo 5 horas, eu mando um e-mail pro Joe Rogan e disse, faz agora. Hashtag chupa. Seus pratos. Tá tranquilo, é só combinar, a gente faz assim, um fluxo de café e água e tá tudo bem. Tá Isso. resolvido. Um fluxo de café e água e uma sonda para direto pro baixo. A gente vai fazendo rodízio, É isso aí. Top. Cara, bom demais falar com vocês. Amanhã estaremos de volta ao ritmo normal. Eu tava pensando aqui, Henrique, tu vê que a gente consegue falar por mais de 1h30, mesmo sem ter assunto para falar. Exato. Sem combinar uma linha editorial, sem planejar, a gente consegue ter mais de 1h30. Vê como é Se fácil tivesse pra um gente. tema, hein?
É fácil pra gente bater 5 horas. Imagina o roteiro. Aí, meu amigo, não tem jeito. Top. Então vamos fazer considerações finais? Isso. Considerações finais, por favor. Começa você, Felipe, vai. Eu? É? Por que eu? Primeira coisa, tá mais do que apoiado. Tá mais do que apoiada essa live pra gente bater esse recorde, viu, Altran? Queria agradecer pelo convite de novo de assistir essa aula presencial aqui dos três. Eu sou um convidado ilustre. E queria dizer que é sempre muito bom bater papo com vocês. Eu aprendo um monte, aprendo demais. Muito bom. Vai. Tá, eu vou falar então, pessoal. Obrigado vocês três. É sempre bom demais a gente estar junto. Obrigado a todos vocês que assistiram a gente, que emitiram suas opiniões aí, muito gentis em geral. 99% muito gentis. E vou dizer para quem por acaso achou qualquer coisa estranha ou ruim, ou se ofendeu com qualquer tipo de colocação, reflete um pouquinho, porque o problema que a gente vive hoje é justamente essa proibição e incapacidade do diálogo. Essa ideia cretina de achar que você está sempre certo e não podem haver outras opiniões diferentes das suas. Isso. Então a gente precisa justamente de espaços para o diálogo. Se a gente não tem espaço para o diálogo, se a gente não tem como colocar ideias em contraposição, a gente parte para um processo de autoritarismo, e a gente já está vivendo isso em parte, tá? E a gente precisa lutar contra isso. Então, antes de ficar melindrado e de achar ruim, porque A, B ou C falou isso ou aquilo, reflitam. Reflitam, porque eu tenho certeza que ninguém tem toda a certeza nem toda a verdade de nada. Nem nós, nem nenhum de vocês, nem ninguém. E a gente precisa estar colocando ideias em contraponto, tá? Então, cuidado com a homogeneização das ideias, pessoal. É antigo, é clichê, mas é verdade. Toda unanimidade é burra, né? Então é isso aí. Já estou apoiado a ideia das 5 horas. Vai, Marcelão. Não, tanto que entre nós mesmo, seguido, a gente se alfineta aqui, não, eu penso diferente, eu também. Exato. E dentro de um contexto de crescimento, né, cara? Sempre assim, cada um dá uma ideia, e aí eu já discuto, já digo que não, mas talvez, e a gente vai, e nunca para baixo, sempre para cima, sempre para melhorar. Que é como eu sempre começo lives minhas, e sempre que eu posso, eu falo assim, para que a gente está fazendo isso aqui tudo? Para que a gente está os 4 aqui em pleno feriado falando? A gente está aqui para fazer a vida ser legal. É muito mais do que dizer assim, porque eu vou prestar atenção em tudo que eles falam porque eu quero ficar magra, eu vou prestar em tudo que eles falam porque eu não quero ter diabetes, eu quero cuidar da minha saúde. Sim. Mas a vida tem que ser legal demais, ela tem que ser top. Assim, é para isso que a gente está fazendo. Por que eu estaria... Minha família está ali, estou assistindo um filme, coisa e tal. Por que a gente está aqui? A gente está aqui para somar, a gente está aqui para conversar, para fazer com que a gente entre em contato com informações diferentes, para que a vida fique legal. A gente está aqui para que tu aí na tua casa, ao vivo ou depois, tenha acesso a outras informações que não só o que passa na televisão, que não só o que passa no perfil A, B, C ou D. A gente está aqui para fazer essas décadas de vida que a gente tem nesse momento do planeta aqui, fazer uma vida legal para todo mundo. A gente quer contribuir. Então, espero ter contribuído. De minha parte, digo que vocês três sempre contribuem demais para fazer minha vida ser legal. Sempre lembro de vocês e fico a postos para a super live de 5 horas. É isso aí. É isso aí, Adolfo. Você falou uma coisa muito legal. Essa dificuldade que a gente tem hoje de conversar sobre determinadas coisas, né, de ter medo de ofender, né, porque não pode falar isso porque ofende a fulano, não pode falar aquilo porque ofende a cicrano, não pode falar... E eu acho que a gente aqui, tem a hombridade de discordar um com o outro quando não concorda, porque, assim, num debate não precisa haver vencedor e vencido. Porque no debate é uma exposição de ideias, aonde eu, como um dos expositores, vou tentar defender o meu argumento. Pode ser que eu mude de ideia, se o meu argumento for frágil e eu sucumba, por exemplo, ao argumento do Felipe, ou do Marcelo, ou do seu. Mas pode ser que o meu argumento seja forte e você
passe a adotar a minha ideia, mas também pode ser que os nossos argumentos sejam suficientes para você não mudar de ideia e para eu não mudar de ideia. Mas a galera que está assistindo aqui vai dizer, porra, eu gostei mais disso, eu gostei mais daquilo. Isso. Mas não precisa ter, ninguém precisa estar ganhando. Não, e nós podemos estar construindo uma nova ideia, uma terceira ideia da mescla desses dois raciocínios, né? É porque enquanto eu estava falando, eu vi uns dois comentários, eu noto que o pessoal se espinha de vez em quando, dá aquela melindrada. Eu falo, gente, presta atenção no que está sendo dito, porque nunca vocês vão ouvir sair da minha boca alguma coisa que não seja positiva no sentido da fraternidade humana. Nunca, tá? Nunca. Tanto enquanto minha linhagem de pensamento religioso, minha linhagem de pensamento filosófico, minha forma de viver, ela sempre vai ser agregadora, construtiva e fraterna. Isso é uma forma de vida para mim. Então vocês nunca vão me ver falar fora dessa linha. Então se alguém ouvir alguma coisa e achar que entendeu fora dessa linha, ouve de novo, porque com certeza está errado. Só para complementar, mas é a mesma coisa. A ofensa, ela não está na ideia e nem no argumento, ela está no modo de exposição e no modo como tu defende aquilo. A gente pode se ofender falando a mesma coisa, falando da mesma ideia. E a gente pode se tratar muito bem falando de ideias opostas. Então, a ofensa, ela mora na cabeça, tanto de quem ofende como de quem se sentiu ofendido. O que a gente precisa é ter maturidade para que não se ofenda mais, para que a gente cresça. E isso é com os assuntos sendo alinhados ou não com o que a gente pensa. Exato. Só para fazer o complemento, usando um pouquinho da língua portuguesa, né? Eu me ofendi com tal coisa. Quem me ofendeu? Eu. Pensa nisso, pessoal. Pensa nisso, que a gente perde menos tempo, tá? Porque as ideias são feitas para serem apreciadas. E a concordância ou discordância leva ao quê? Evolução das suas próprias ideias. E isso é bom. Isso sempre é bom. Tá? Independente da concordância ou não. Então é isso que eu falo sempre. A gente sempre vai estar falando coisas aqui, às vezes a gente discorda, isso acontece, toda live a gente discorda algumas coisas, isso é normal. E toda live eu aprendo mais alguma coisa, e isso é bom. Isso faz valer a pena tudo, e eu quero que o pessoal entenda que a gente pensa dessa forma, que eu penso dessa forma, e que nunca vou deixar de falar alguma coisa para ser politicamente correto. Esse assunto não pode tocar, não, porque esse assunto... Não, peraí, não, calma, como assim? Questão é esse assunto que não pode ser tocado, é o que eu faço questão de tocar. Mas de fato, porque se estão criando essa redoma, Altran, é porque justamente precisa ser lidado, né? É interessante que só criam essas bolhas de vidro à prova de bala em torno de temas que precisam ser tratados, tá? O não tratamento desses temas é que gera a discórdia, é que gera a violência, é que gera toda essa falta de harmonia e essa falta de fraternidade. Então a gente precisa cuidar desses temas. Pronto, eu parei de falar. Muito bom. Muito bom. Galera, boa noite. Bom restante de carnaval, quarta-feira de cinza, você nem vai ser carnaval. Já é dia útil, né? Já é. Amanhã já estamos no normal. É isso aí. Até a próxima. Vamos para o grupo. Valeu. Valeu. Boa noite, pessoal. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.